Di Shijian era um líder demônio extremamente poderoso, mas foi traído pelo seguidor em quem mais confiava, aquele que ele tinha escolhido a dedo. O seguidor tinha uma espada venenosa e queria a pílula de Yan Hong. Di Shijian já estava muito fraco por causa de um ritual da seita, mas continuou lutando. Mesmo cercado por 5 seguidores que agora atacavam como traidores covardes, Di Shijian se manteve firme. O seguidor zombava, dizendo que não poderia ser uma luta justa por ele ser um demônio poderoso, mas Di Shijian jurou que mesmo que seu corpo fosse destruído, nunca daria o que eles procuravam. Seus inimigos perceberam sua força e lançaram um ataque planejado para matá-lo. O ataque foi bem sucedido, causando uma explosão e Di Shijian acabou morrendo. Mesmo assim, fez um juramento de que mataria os 6 responsáveis com suas próprias mãos. Di Shijian acorda em um lugar estranho sem saber se ainda estava vivo. Ele percebe que sua voz estava diferente e entende que renasceu. Então, ouve vozes de 3 pessoas procurando alguém que havia desaparecido há 3 dias. Observando os uniformes, ele suspeita que as 5 seitas ainda estão atrás dele. Ele ataca, assustando todos, mas percebe que suas técnicas desapareceram. Um dos guardas tenta atacá-lo e uma mulher de vermelho o chama de Malfa, perguntando se ele não se reconhece. Ele fica se perguntando como, mesmo sendo o grande líder demônio, foi derrotado por um pirralho. Avança novamente, mas o inimigo desvia e rebate com um soco, lembrando que ele continua diferente dos golpes antigos. A mulher de vermelho ordena que parem a luta, mas eles continuam atacando, alegando inocência e dizendo que ele começou primeiro. Ela consegue fazer com que parem. Di Shijian começa a sonhar com seu seguidor traidor e sua força do passado. Acorda com o papa da moça de vermelho. Ele se levanta, questionando por que ela se sentiu incomodada por tão pouco, quando deveria se sentir honrada por ele ter tocado nela. No processo, suas calças caem, deixando ambos envergonhados. Nesse momento, os mesmos guardas entram chutando a porta, perguntando o que aconteceu. Di Shijian consegue desviar de todos com movimentos ágeis, debochando e mostrando que ninguém conseguia segurá-lo. Mesmo sem seus poderes, Di Shijian surpreende todos, inclusive a mulher de vermelho, que se pergunta quando Mo Fan ficou tão rápido. Ferida no ego, ela observa enquanto ele tira uma esfera dourada do bolso, reclamando e desafiando qualquer um a derrotá-lo com esse tipo de poder. Ele acaba acertando Mo Fan nas costas e ela não consegue reagir. A mulher de vermelho pensa que ele enlouqueceu ao usar a serpente venenosa que poderia matá-la, mas Di Shijian só diz que está atrasado e que ela deve chamar o mestre porque ele não vai conseguir segurar por muito tempo. Mo Fan fica paralisado no chão, sem conseguir falar por causa da paralisia. O homem, segurando Mo Fan com o poder da serpente, diz que a vida dela é difícil e que ele deveria ter morrido no penhasco. Ele dá um tapa em Mo Fan, humilhando-o, e afirma que ele não vai durar muito. Está prestes a matar quando os olhos de Mo Fan se acendem. Os 3 homens ficam assustados. Mo Fan consegue se levantar e dar um soco no rosto do inimigo, ativando um poder demoníaco. Eles se perguntam como alguém tão inútil tem tanta energia demoníaca. Di Shijian olha para eles com os olhos cheios de fúria e desferindo um golpe extremamente poderoso. Um dos inimigos sugere por que Mo Fan sobreviveu, mas ele o ataca novamente com a serpente, dizendo que se conseguir matá-lo, agradará ao mestre. Mo Fan então simplesmente morde a serpente, deixando todos perplexos, porque ela era feita de energia e resistente até à toxina de paralisia. O inimigo começa a correr, gritando por socorro, enquanto Mo Fan o persegue. Ele cai no chão implorando para não ser morto, chorando e pedindo misericórdia. Nesse momento, um círculo isolante de poderes demoníacos é lançado por alguém, o mestre ou o irmão Lu. Mo Fan agradece por ter sido salvo. Ele havia estudado técnicas demoníacas secretamente. O mestre diz que já basta, porque ele ainda é um pupilo, e ordena que a mulher de vermelho pegue irmão Lu. O mestre começa a se perguntar se Mo Fan, com toda essa energia, deveria ser contido ou mesmo morto. Di Shijian começa a forçar energia para quebrar o círculo de selamento, mas o mestre percebe que se continuar, acabaria destruindo o próprio corpo. Então, o mestre retira o círculo, libertando-o. Di Shijian ataca o mestre, mas este revida com um ataque de purificação e expulsando parte da energia de Di Shijian. Ele cai no chão, e o mestre comenta que se não tivesse sido liberado, estaria morto agora. O mestre percebe que seu braço ficou machucado por causa do ataque de Di Shijian, e Di Shijian tenta usar um pouco de energia para continuar a luta. Di Shijian tenta usar sua energia novamente, mas sente uma dor terrível e desmaia. O mestre revela que o corpo dele ainda está muito frágil, e qualquer tentativa de usar energia demoníaca poderia
destruí-lo. Dishitian, derrotado, fica preocupado com o que vai acontecer, já que agora sua identidade demoníaca está exposta. O mestre comenta que ele é o pior dos alunos, mas também o mais esforçado, e diz que ele não precisa se entregar às forças demoníacas. Ele explica que as seitas ainda estão eliminando os demônios restantes, e que se descobrissem que Dishitian é um demônio, ele não teria como se defender. Por isso, promete manter segredo. Mas Mofan deve parar de usar técnicas demoníacas enquanto o mestre limpa sua energia. Dishitian se pergunta por que o mestre está tentando salvá-lo, já que ele é um demônio, mas aceita se manter nas sombras e recuperar suas forças. Enquanto isso, ele planeja secretamente derrubar tudo quando estiver forte de novo. O grande líder, traído por seu discípulo e outros taoístas, renasce no corpo de Mofan. Sem imaginar que ele também seria um taoísta, ele jura que quando recuperar seu poder, vai matar todos que o traíram. Enquanto isso, os outros taoístas continuam zombando dele. Irmão Lu comenta sobre como Mofan foi purificado, mas mesmo assim não acredita totalmente nisso. Eles continuam ofendendo Mofan de todas as formas possíveis. Cansado, Mofan perde a paciência e parte para cima deles, batendo de volta, mas de repente é atacado pelas costas por outro taoísta e os três começam a chutá-lo no chão novamente. A mulher de vermelho aparece para salvá-lo, defendendo-o e lembrando que ele acabou de se recuperar. Ela pergunta se ele está machucado e tenta ajudá-lo, mas Mofan recusa, dizendo que não precisa dela. Ela explica que é monitora de classe e que ele está sob os seus cuidados, então deve obedecer. Ele tenta resistir, mas ela consegue conter os três taoístas. Os taoístas se perguntam por que Mofan está tão revoltado e suspeitam que ele deve ter se lembrado de que foram eles que o empurraram do penhasco. O mestre avisa que ele não pode usar energia por enquanto e deve escondê-la. Enquanto a mulher de vermelho faz um curativo no braço de Mofan, diz para ele parar de brigar com o irmão Lu. Ela também admite que odeia o jeito que eles o provocam, mas explica que se ele aguentar firme, eles vão parar de provocá-lo. Se ele continuar resistindo, os ataques vão continuar para sempre. Mofan percebe que ela não tem medo dele, diferente de todos os outros alunos, e se pergunta o porquê. Pensativo, ele começa a suspeitar que ela gosta dele. Ela, envergonhada e brava, dá uns tapas nele e sai do quarto. Mofan, em seus pensamentos, reclama que ela quase quebrou sua cintura e comenta que as mulheres realmente são complicadas. Mofan se aproxima da porta do dormitório, mas dois brutamontos estão parados na frente. Ele pede para que saiam do caminho e eles obedecem, mas avisam que ele não tem mais permissão para entrar, porque ninguém quer que ele use suas táticas demoníacas enquanto dormem. Mofan responde que não se interessa por pessoas fracas e os manda se retirar novamente. Irmão Lu, junto com outros alunos, começa a debochar, dizendo que se ele tentar entrar, vão chamar o mestre. Eles gritam para que ele saia, afirmando que ele não é bem-vindo. Mofan, irritado, concorda em não dormir lá, mas quer pegar suas coisas. Eles falam que já fizeram as malas dele, jogam um pedaço de comida no chão e avisam que o almoço dele está ali mesmo. Também comentam que há um ladrão nos campos taoístas e que se fosse ele, dormiria em campo aberto para não levantar suspeitas. Ao pegar suas coisas, Mofan percebe que tudo está encharcado de água. Apesar da raiva, ele se mantém firme, prometendo resistir e ficar mais forte. Ele pensa em devolver tudo para eles 10 vezes mais poderoso. Enquanto isso, os alunos tentam atrapalhar sua lição de achar Ong, inventando desculpas para que ele falte, mas percebem que Mofan está deitado no chão, dormindo profundamente. Um comparsa quer acordá-lo, mas irmão Lu não permite e pede que o deixem dormir. Eles saem correndo, rindo, deixando Mofan sozinho. Agora, o campo está livre. Mofan precisa apenas encontrar um lugar para meditar, mas, de repente, uma corda ou laço agarra seu pescoço, derrubando-o lá de cima do muro. Claro, é irmão Lu novamente, zoando Mofan. Eles continuam zombando, chamando Mofan de cachorro e dizendo que ele não precisa reverenciá-los. Irritado, Mofan decide que agora eles vão pagar por tudo. Ele parte para cima de irmão Lu, sem medo, porque seu mestre está ao seu lado. O mestre usa uma técnica para defendê-lo enquanto Mofan enfrenta o ataque do irmão. O mestre decide que já chega. Ele lança uma espada em Mofan usando uma técnica avançada e corta o braço dele. Depois, reclama que Mofan não só está matando Awa, como também atacando seus pupilos. Perguntando se ele está se rebelando, Mofan responde que qualquer um com olhos podia ver que foi irmão Lu quem atacou primeiro. Irmão Lu, tentando se explicar, diz que foi ideia do mestre e pede desculpas por machucá-lo. O mestre, achando a desculpa ridícula, ordena
ordena que irmão Lu ataque Mofan de propósito, já que ele é o melhor da turma, e quero ver do que ele é feito. Irmão Lu aceita com prazer. Mofan acha a situação engraçada, pensando que não podem estar falando sério, já que ele nem é taoísta e não deveria dominar essa técnica. Irmão Lu ataca de forma covarde, mas Mofan consegue desviar parcialmente. Ainda assim, a espada toca de raspão em seu ego e ele percebe que não vai ser fácil. Os ataques continuam e Mofan acaba derrubado no chão por causa dos golpes rápidos de irmão Lu. Os outros alunos observam, surpresos, questionando como irmão Lu conhece técnicas tão avançadas. Eles especulam que o mestre deve ter ensinado essas técnicas secretamente. Um aluno comenta que o nível de Mofan e de irmão Lu é completamente diferente e que aquilo não é um duelo, é um massacre. Outro pergunta se irmão Lu não tem medo de Mofan enlouquecer e virar um demônio, já que eles estão forçando sua energia demoníaca. Mofan tenta desviar, mas não consegue acompanhar todos os ataques. Irmão Lu pergunta se ele ainda está se segurando e avisa que se não mostrar seu verdadeiro poder, mas de repente, Mofan consegue usar sua espada para parar a espada de irmão Lu. Ele repete o encantamento que irmão Lu havia dito, surpreendendo a todos. Irmão Lu fica chocado por Mofan ter conseguido copiar a técnica tão rápido. Mofan então pensa que era isso que ele queria, uma luta de verdade. Ele surpreende todos com suas habilidades avançadas, inclusive o mestre, que percebe que Mofan não apenas aprendeu o encantamento, mas também os movimentos e a coordenação necessários, algo que normalmente exigiria anos de treino. O mestre observa, calmo e impressionado, enquanto Mofan enfrenta irmão Lu apenas com a técnica recém-aprendida. Irmão Lu se assusta e começa a se mover rapidamente, tentando se defender, e o duelo continua sendo um embate intenso entre os dois. Irmão Lu, irritado, força sua técnica com tanta intensidade que quebra a espada de Mofan. Ele fica sem entender como sua própria espada se quebrou. Todos os alunos começam a aplaudir irmão Lu, dizendo que ele é o melhor, com o ego lá em cima. Lu comenta que, se Mofan quisesse superar ele, teria que treinar por séculos. Mas a verdade é que ele havia trapaceado desde o início. A lâmina de Mofan não era de aço, mas de chumbo, ou seja, a luta já estava praticamente decidida desde o começo. Mofan percebe que a honra e a honestidade de Lu eram só fachada. Ele usaria qualquer meio para vencer. Então, Mofan se prepara para atacar de frente. Mas do outro lado do campo, alguém que estava limpando o chão ouve barulhos de metal. De repente, muitas espadas começam a voar em direção ao campo. Mofan, surpreso, pergunta a irmão Lu: se você é tão forte, por que não quebra todas essas espadas? Então Mofan lança todas as espadas de volta na direção de Lu, que, apavorado, começa a gritar por sua mamãe. O mestre intervém, salvando o irmão Lu dos ataques de Mofan. Ele ordena que Mofan pare, dizendo que a luta acabou e que não há razão para machucar ninguém. Era apenas uma competição entre alunos, e Mofan já havia provado sua superioridade. Mofan pergunta se agora o mestre se importa com seus alunos, mas ele continua atacando com várias espadas. O mestre novamente ordena que Mofan pare, prometendo deixar os dois terminarem a luta sem mais interferência, pedindo que Mofan liberte o irmão Lu. Irônico, Mofan comenta que finalmente os cães estão se mordendo, mas ameaça que os dois ainda poderiam morrer se não tomassem cuidado. Uma espada passa raspando a cabeça de irmão Lu, quando uma voz distante pede para Mofan parar e pergunta se ele vai se rebelar contra os anciões. A mulher de vermelho intervém pedindo que Mofan pare, ou poderia matar alguém. Irmão Lu começa a chorar e implorar por sua vida, temendo que Mofan se torne um demônio novamente. Mas Mofan explica que, na verdade, só estava usando as técnicas que Lu havia ensinado. Ele pergunta se quem derrota Lu deve ser visto como um demônio. O mestre então diz que, independentemente disso, ambos devem abaixar as armas. Mofan concorda e abaixa suas espadas. Mas, de repente, todas as espadas voam novamente em direção a irmão Lu e ao mestre, formando um verdadeiro furacão de lâminas. O mestre fica furioso, quase como se estivesse vendo flashes, gritando e perguntando o que Mofan havia feito. Mas Mofan revela que não tirou a vida de ninguém, ele apenas destruiu as roupas de Lu e do mestre, deixando-os completamente humilhados. Isso surpreende o mestre, e também a mulher de vermelho, que se pergunta como Mofan conseguiu controlar todas aquelas espadas de uma vez, destruindo apenas as roupas. Só quem domina completamente a técnica consegue fazer algo assim. O mestre repreende Mofan, dizendo que ele atacou o aluno sem permissão e agiu contra sua vontade, perguntando se ele tinha noção do que fez. Mofan, ajoelhado,
admite que sabe que foi culpado e pede para o mestre ser sutil na punição. A mulher de vermelho também pede para que o mestre seja leve, lembrando que seria a primeira vez que Mofan seria punido. Mas, de repente, o mestre faz algo que surpreende completamente Mofan. Mofan vinha sofrendo há muito tempo e todos zombavam dele, mas o erro não era dele, era a falha do mestre na supervisão. Quem realmente deveria ser punido era o mestre e não o Mofan. A mulher de vermelho pede para que o mestre não seja severo, mas ele responde que deixará Mofan decidir sua própria punição. O mestre pergunta se ele acha que apenas usar um gravetinho resolveria alguma coisa, e Mofan responde que pode usar outros meios se quiser, sem se importar com palavras do mestre. Depois, Mofan diz que está cansado de lidar com velhos e que vai voltar a dormir, surpreendendo o mestre e deixando a mulher de vermelho brava com sua falta de respeito. O mestre pergunta se ele havia aprendido a técnica antes da luta e o Mofan responde que não precisava, ele apenas repetiu o encantamento que Lu estava berrando. O mestre fica surpreso, percebendo que apenas copiando o encantamento, a técnica de Mofan já era mais forte do que a dele mesmo depois de treinar mais de 30 anos. O mestre elogia, mas também fica pensando que Mofan era, na prática, um verdadeiro mestre da cultivação. Mofan, em seus pensamentos, resmunga que isso é uma ofensa, porque na verdade ele é o grandioso líder dos demônios, não apenas um mestre da cultivação. O mestre percebe que Mofan está empolgado, mas precisa se acalmar. Depois disso, o mestre explica que antes de focar no treinamento principal, Mofan precisaria cumprir uma tarefa. Eles receberam uma missão da União para o Mosteiro do Ano. A dificuldade era de terceira classe, a mais fácil, já que primeira classe era a mais difícil. Como não havia muitos alunos sêniores, o mestre decide que Mofan, agora forte, conseguiria cuidar da missão sozinho, com Rua e outros aliados ajudando. Eles teriam que lidar com os desafios do mosteiro e proteger o local. Nesse momento, um aluno entra na sala gritando que o mensageiro do Mosteiro da União havia chegado. O mestre se pergunta por que ele estava ali, já que acabaram de terminar uma reunião. Royal sugere que talvez fosse por conta do pai do vice-presidente da União. O mensageiro começa a gritar do lado de fora, reclamando que o mestre estava demorando para recebê-lo. O mestre chega e dá as boas-vindas, pedindo desculpas pelo atraso. Convida o mensageiro a entrar, mas ele se recusa, dizendo que tinha outros assuntos e que apenas passaria para entregar algo. Ele informa que o mestre havia recebido a missão errada do ano, o que surpreende a todos. A missão correta era de primeira classe, a mais difícil, deixando todos preocupados. A mulher de vermelho pergunta por que estão questionando a missão, se estão se rebelando contra eles. Irritado, o mensageiro responde que qualquer um que aceitar a missão da União precisa cumpri-la, e se não conseguir, seria melhor que o lugar ficasse fechado até ele voltar. O mensageiro pergunta a todos quem eles pensam que são, questionando a União e achando que tem direito de escolher as missões. Todos os alunos ficam extremamente assustados. Só os mosteiros sob a jurisdição das grandes seitas aceitam missões de primeira classe, e eles eram tão pequenos que nem conseguiriam completar o desafio. Mofan observa a situação e fica ligeiramente irritado com a arrogância do mensageiro. O mestre Gu tenta argumentar, explicando que eles não conseguiriam concluir a missão porque seus melhores alunos haviam sido transferidos e os que sobraram eram fracos demais. Ele pede para que o mensageiro entenda a situação e leve a missão de volta, mas o mensageiro dá um tapa na mala do mestre Gu e diz que não acredita nas desculpas. Ele ouviu que um dos alunos havia derrotado o mestre em duelo. O mestre tenta explicar que foi apenas um confronto entre colegas, sem ferimentos sérios, apenas arranhões. De repente, Lu aparece toda enfaixada, parecendo ter levado uma surra e começa a clamar pelo tio e pelo mensageiro. O mensageiro fica extremamente assustado e ainda mais irritado, chamando o mestre de louco e perguntando como isso poderia ser só um arranhão. Rua defende Mofan, perguntando se Lu ainda tem honra, já que Mofan não machucou ninguém seriamente. Mas Lu responde que todos viram Mofan tentando tirar sua vida, sendo atingido por milhares de espadas. Todos ficam em silêncio, chocados com a cena. Furiosa, Royal comenta que um lixo como Mofan merece mesmo ser fatiado. O mensageiro então diz ao mestre que a União normalmente não interfere nos negócios do mosteiro, mas como Lu estava tão machucado, dessa vez seria diferente. Ele pede para convocar alguém para interrogar Mofan. Mestre Gu tenta explicar novamente que foi só um duelo entre colegas e que não havia necessidade da União interferir. Ele assume a culpa e se oferece para aceitar punição. Mofan, debochando, pergunta que tipo de cão castrado grita na porta dele. Todos os alunos ao redor ficam chocados, porque ninguém jamais havia falado assim. O mensageiro furioso ordena que seu subordinado corte os braços de Mofan e o traga. Royal tenta intervir, se colocando na frente, mas ele a manda sair.
Ela, porém, se recusa a deixar que machuquem os colegas e diz que só permitirá se ele passar por cima dela. Mofan, com calma, pede que ela se retire, dizendo que está tudo bem e que ele não precisa de proteção feminina. Mestre Gu exige que todos se afastem, querendo ver quem teria a ousadia de desafiar seu mosteiro. De acordo com as regras, qualquer um que interfira poderia ser morto. O comparsa de Lu tenta avisar que, se o mestre ficar sério, realmente estariam em apuros. Mofan, sem se abalar, pega a missão no chão e diz que é apenas uma missão de primeira classe e que não há motivo para tanto tumulto. Ele ainda questiona se alguém realmente está preparado. Mestre Gu implora para que ele não desafie o mensageiro, lembrando que Mofan ainda é apenas uma criança. Mas Mofan responde friamente que em 10 dias alguém virá coletar a missão, e se não for concluída, o mosteiro será encerrado. Mestre Gu fica parado, sem palavras, enquanto Mofan ainda provoca, dizendo que o mensageiro é deplorável por achar que pode intimidar alguém assim. O mensageiro disfarça sua identidade e tenta intimidar Mofan, dizendo para ele parar com as brincadeiras, porque por causa dele, o mosteiro de Fen estava arruinado. Todos os alunos começam a gritar para Mofan, dizendo que o odeiam, que ele não é bem-vindo e que merece morrer no meio do caos. Lu, cheio de ódio, continua irritando Mofan, mas ele finalmente perde a paciência e se impõe. Mofan, morrendo de medo do que poderia acontecer, se mantém firme enquanto o mestre intervém. Mestre Gu pede para que Huan procure um aluno forte que queira participar da missão, explicando que quanto mais participantes, melhor será. Mofan, confiante, acredita que consegue cumprir a missão sozinho e pergunta ao mestre por que ele precisa de um parceiro. O mestre explica que Mofan provavelmente não percebeu a gravidade da missão, nem mesmo ele conseguiria garantir sucesso, e a taxa de mortalidade era de 80%. Mofan responde firme que foi ele quem quebrou a bagunça no mosteiro e que só estava castigando os culpados. Ele não deixaria que ninguém fosse punido em seu lugar. Os outros alunos não se ofereceram, e o mestre, desapontado, diz que não pode obrigá-los a arriscar a vida. Então Mestre Gu pega a missão da mão de Mofan e afirma que mesmo que tenha que arriscar a própria vida, levará a missão de volta à União para que possam recolhê-la. Isso surpreende Mofan, que esperava que Mestre Gu fugisse por ser taoísta. Ele murmura que é uma pena, mas percebe que o mestre não foge da responsabilidade. Mofan, determinado, já havia lido o conteúdo da missão na calada da noite, se preparando. Ele escala os muros do mosteiro com a ajuda de uma escada, mas Rose percebe e pergunta onde ele está indo. Mofan tenta dar desculpas, dizendo que não conseguia dormir e só ia dar uma volta. Ela pergunta por que ele está ali parado, e Mofan responde que sabia que ele não ouviria o mestre e faria a missão sozinho. Ela decide acompanhá-lo, dizendo que não poderia apenas assistir ele cumprir a missão sozinho, mesmo que o mestre estivesse presente. Mofan comenta que ela tem uma boa resistência, já que andou a noite toda sem se cansar. Ela responde brincando, dizendo que, em uma luta, ainda ganharia dele. Eles param para comer, e Huan diz que vai pagar apenas a parte dela. O dono do estabelecimento ri e pede que ela não seja tão exigente, perguntando se eles se casaram recentemente, o que a deixa toda envergonhada. Ela tenta disfarçar perguntando quem se casaria com alguém como Mofan, e ele, curioso, pergunta sobre os homens mensageiros. Ela explica que, além das 5 grandes seitas, existem milhares de seitas menores. Para evitar guerra, as 5 grandes seitas criaram uma união para gerenciar as menores. Ela conta que essas 5 grandes seitas já eram poderosas antes da morte do líder demônio Ji Shiqian. Depois que ele morreu, ficaram ainda mais fortes, sem resistência das outras seitas. Ela ainda revela que um antigo aliado dela havia traído e matado Ji Shiqian, e agora, junto com as 5 grandes seitas, formou a nova liderança da união, deixando Mofan irritado. Ela completa dizendo que, se aquele aliado não estivesse presente, Mofan poderia ter sobrevivido, e agora ele terá que lidar com as consequências dessa nova ordem. Com a queda dos demônios, Mofan pensa que finalmente as pessoas estão salvas, mas em seus pensamentos, ele jura vingança ao bastardo ganancioso que causou tanto sofrimento. Ele promete que da próxima vez que o encontrar, transformará seus ossos em pó. Mofan, curiosa, pergunta do que se trata a missão. Mofan revela que terão que coletar ossos de dragão na Pedra Assustada, um lugar onde vivem a maior parte dos demônios. Ele explica que quem entra lá tem pouquíssimas chances de sair vivo. Mofan pergunta se isso significa que todos os seus amigos, ou toda aquela história de demônios estará lá. Mofan, sem se preocupar, começa a gargalhar, o que chama a atenção da moça de vermelho. Ela pergunta por que ele está rindo, porque ouviu boatos de que os demônios são incrivelmente poderosos e habilidosos, e que eles dois não teriam chance alguma. Durante a conversa, Mofan percebe algo estranho. Uma criança aparece. Mofan pergunta o que aquele pirralho está fazendo ali. Roa comenta que Mofan é mau, e talvez a criança tenha apenas se perdido. Mas o menino rouba o café da manhã deles e sai correndo. Mofan dispara atrás da criança, mas Mofan entra no mato para se esconder. Rápido, mas não rápido o suficiente para escapar da percepção dela. Ele pega o garoto como se fosse um sacode de cuecão. Mofan, furiosa,
furiosa, joga o menino para longe e pergunta por que Mofan parou, já que ele corre tão rápido. Ela se questiona para onde foi parar a cesta. De repente, a criança corre de volta para eles, ainda provocando Mofan. Ele, irritado, pensa se o menino quer tanto morrer assim. Ru pede para que ele espere, questionando o que ela quer e se já pode ensinar uma lição ao garoto. Então, ela mostra 3 crianças famintas escondidas na moita. Mofan fica totalmente sem reação, tomado por pena. Ru pede para que o dono do estabelecimento cuide delas até que eles terminem a missão, prometendo que logo voltará para levá-las ao mosteiro. Ela entrega bastante dinheiro ao dono, que tenta recusar, mas ela insiste, dizendo que é um presente. Mofan se inspira e os dois seguem seu caminho para cumprir a missão. Ru reflete sobre Mofan e se pergunta por que ele é tão estranho. Ela achava que mataria as crianças, mas ele decidiu salvá-las mesmo depois de terem roubado dele. Ela pensa nas crianças com pena enquanto caminham. Alto nas árvores, Lu e seu tio os observam. O tio se pergunta por que Mofan ajudou as crianças e por que não parece ter medo. Ele ordena que façam Mofan sofrer. Enquanto seguem, ela conta a Mofan a lenda de um imortal que sobrevoou a área e acabou sendo devorado pelos demônios dali. Ela puxa uma espada e Mofan, curioso, pergunta o que ela está fazendo com ela. Ela explica que como ele não trouxe nenhuma arma, ela as defenderá. É uma espada poderosa que ganhou do pai, muito eficaz contra demônios. Mofan, envergonhado, pede que ela guarde a espada por enquanto, pois ainda está longe dos demônios. Por enquanto, só há coelhos e patos ao redor. Ru pergunta se ele sabe onde estão os ossos. Mofan explica que todos os demônios jogam suas coisas por ali, então os ossos de dragão, que fortalecem músculos, estarão próximos. Mofan planeja pegar um pouco para si, mas precisa lidar com Yuan e esconder dela que Mofan está junto aos demônios. Ele promete cautela, esperando o momento certo para agir. Mofan estava explorando a área, planejando subir em alguma árvore para investigar por perto. Mas Mofan tinha outro plano. Ela queria se esconder, pegar Mofan por desprevenido por trás, nocautear e pegar os ossos. Quando ele acordasse, ela contaria que foi uma emboscada dos demônios. Enquanto isso, Mofan procurava Mofan, chamando para que ele respondesse se estivesse por perto. De repente, ela desaparece. Começa a gritar, pedindo ajuda para Ru e a Amy. Mofan fica confuso, pensando, será que foram os demônios? Como eles agiram tão rápido? Mas na verdade, quem nocauteou Mofan foi Lu e seu tio. O tio pergunta por que fez isso e Lu responde que o pai dela é poderoso demais. Se algo acontecesse, a culpa seria toda dele. O tio fica totalmente assustado. Ele percebe que se algo der errado, o mosteiro Feng estará em ruínas e Mofan não poderá fazer nada. Eles discutem como vão colocar o plano em prática. Lu sugere dizer que a própria Mofan nocauteou para se aproveitar dela. Eles começam a discutir quem fará a maldade primeiro, mas ouvem um barulho. Mofan aparece correndo nas proximidades procurando Ru. Mofan acredita que foram os demônios. De repente, alguém ataca Mofan. É um esquadrão demoníaco que veio caçar Mofan. Mofan pergunta aos demônios se eles capturaram alguma garota. Eles respondem que sim, uma garota e 2 taoístas. Um demônio grita para que ela calhe a boca. Mofan pensa rápido. Quem são esses outros? De onde vieram? Como devo agir? Ele pergunta aos demônios onde eles estão, mas eles respondem que ele está em território deles e questionam quem ele pensa que é para dar ordens. Mofan decide não revelar sua identidade. Precisa encontrar uma forma de ser levado vivo. Então ele engendra uma conversa, sugerindo que se o matarem agora, a carne não ficará saborosa quando forem cozinhar, basicamente convencendo os demônios a levá-lo inteiro. O líder demoníaco ordena que busquem os outros 3 e os levem para a caverna vivos. Ele reverencia Mufan, agradecendo pela dica. Mufan sente pena, pensando que depois da morte deles, os demônios não vão se alimentar mais como antes. O demônio revela que quem cuidará da pedra assustada será a Mufan. Mufan fica aliviado, pois ela conhece o pirralho chamado Mufan. O demônio se aproxima da caverna, dizendo que o jantar havia chegado. Enquanto isso, Mufan pensa sobre a caverna. É muito pequena e trágica, vendo como os demônios vivem ali. Ela percebe que, depois da morte deles, as coisas seriam ainda mais terríveis. De repente, ela ouve alguém discutindo. Uma voz que parece ser de Huiwa diz que Luilo é um traidor. Em vez de lutar contra os demônios, ele estava implorando por misericórdia. Como poderia enfrentar o mestre Go se era tão covarde? Luilo e seu tio, completamente desesperados, explicavam que estavam prestando tributo ao líder dos demônios e não tinham motivos para desrespeitá-los. Mas o líder da caverna interrompe. Só existe um líder, Lord Shitsa, e se Luilo continuar falando, ele arrancará sua cabeça. Luilo entra em pânico, sem saber o que fazer, enquanto Mufan observa tudo, percebendo a gravidade da situação e como Mufan terá que agir com cautela para sobreviver. Lu estava de joelhos, implorando perdão. Ele dizia que Mufan era realmente um grande líder e que Xiliao deveria ser seu sucessor. Ele jurava ser o primeiro a apoiar isso. O tio de Lu, morrendo de medo, também se ajoelhava na escada, quase chorando, dizendo que sempre viu Mufan
Mufan como família e que sua força superava a de todos os anciãos que conhecia. Ele chegou a beijar os pés de Mufan, implorando que o aceitasse para tudo. Yuan, observando a cena, ficou indignada. Logo disparou. Lu é o ser mais repugnante que já vi, traindo o mestre e servindo demônios. Merece ser punido severamente. Xiliao concordou com ela, dizendo que Lu era realmente repugnante, mas que ver um taoísta tão submisso aos pés de Mufan o deixava contente. Enquanto isso, Lu continuava humilhado no chão, agradecendo pelas palavras gentis de Xiliao. Lu então começou a chamar Mufan de pai e disse que ele deveria considerar sua submissão um presente pelos novos laços formados. Ele implorava desesperado para que Mufan aceitasse, enquanto gritou sem entender: "O que é que ele está falando?" Mufan respondeu com calma, dizendo que não estava interessado em mulheres. Lu ficou completamente amedrontado e confuso com a frase. Ele começou a se desesperar, dizendo que poderiam devorar Mufan, elogiando a pele macia e dizendo que seria uma delícia. Nesse momento, o restante dos demônios chegou. Eles explicaram que o carinha, que estava junto a eles, dava dicas de culinária e que não precisavam mais comer carne crua. Mufan, ao ouvir isso, esboçou um sorrisinho amarelo, mas internamente se perguntava como Mufan revelaria sua identidade na frente de tantos demônios. Lu ficou ainda mais assustado. Ele pensava que Mufan já teria usado técnicas demoníacas e por isso estaria mais próximo dos demônios que ele mesmo. Xiliao questionou Mufan sobre o motivo de ter capturado tantos taoístas naquele dia. Mufan manteve a calma e pediu que Xiliao tivesse cuidado, explicando que ele era um espião da seita e que poderia enganar os demônios ao lado de Mufan. Mufan se assustou, lembrando que Mufan havia sido responsável pela morte do antigo líder, Lord Shiza. Ela começou a questionar se não era tarde demais para que Mufan se explicasse, mas antes que pudesse falar, alguém usou a técnica do silêncio nela, impedindo qualquer palavra. Quem havia usado? Apenas Mufan. Ele precisava manter sua verdadeira identidade em segredo e queria ficar a sós com Xiliao para isso. Lu, curioso, começou a perguntar sobre uma espada que Mufan segurava. Ele queria saber que tipo de arma era. Mufan explicou que era uma arma demoníaca e que fora ordenado que levassem para Seita Chen. Lu, ganoso, tentou pegá-la para si. Ele gritou, desesperado, acusando Mufan de mentir, dizendo que nunca tinha visto aquela espada antes. Xiliao então agarrou Lu pelo pescoço e perguntou mais uma vez onde estava a espada. Lu, apavorado, insistiu que não sabia, mas Xiliao usou sua técnica. Dentro de 50 metros, ninguém poderia escapar de suas mãos. Com isso, Lu foi imobilizado e segurado pelo pescoço, sem saída. Mufan encara todos e pergunta firme: quem realmente está mentindo? Falem a verdade. Agora, ele mesmo responde: estou dizendo a verdade, e pede que Xiliao olhe diretamente para ele, garantindo a atenção de Jiliao. Então, uma fã faz sinais com as mãos. Xiliao entende o significado. Rapidamente joga Lu para longe e diz: vou descobrir o que realmente está acontecendo aqui. Em seguida, ele segura Mufan e diz: preciso fazer uma pergunta. Todos esperem. Xiliao se volta para Mufan. Quem é você? E como sabe do selo pessoal do Lorde de Xian? Mufan, com calma, responde: vou contar, mas primeiro me solte. Uma vez livre, Mufan começa a falar, fazendo perguntas. Onde estão os outros? Para onde foram? Por que sou o único aqui na Pedra de Xia? Xiliao, surpreso, balança a cabeça. Isso é impossível. Você não pode ser. Mufan sorri e responde com confiança: há quanto tempo? O general, com os olhos cheios de lágrimas, mal consegue conter a emoção. Ele se ajoelha diante de Mufan e diz: bem-vindo, verdadeiro líder, Lorde de Xia Tea. Mufan explica a situação. Já organizou outros taoístas para atacar. Inúmeros irmãos morreram naquele dia. Poucos sobreviveram. Apenas as mulheres foram poupadas, mas todas foram levadas como escravas. Os sobreviventes fugiram para a montanha. Ele continua, emocionado. Todos os irmãos lá fora mal escaparam do ataque. Tentei salvá-los com toda a força, mas não consegui. Já que os céus nos deram outra chance, tomarei o lugar que é nosso por direito. Não importa quem for, eles pagarão. Nossa raça vai ressurgir e nunca mais será oprimida ou caída. Mufan pergunta: quais são as ordens? O que devo fazer? A fã responde: não podemos nos apressar. Por enquanto, permaneçam nas sombras. Embora ainda lembrem das técnicas, não são fortes o suficiente para usá-las agora. Ela apresenta a Mufan os ossos de dragão. Não apodreceram mesmo depois de milhares de anos e tem múltiplos efeitos sobre os usuários. Xiliao comenta que sabia da importância, mas não sabia como usá-los. Mufan observa que o dragão deve ter sido muito poderoso em vida e usar os ossos aumentará imensamente seu poder. A missão é levar os ossos de volta, mesmo que ele leve apenas um.
a missão estará completa e a União ficará satisfeita. No estado atual, ele não poderia refinar os ossos com técnicas antigas, mas talvez a técnica de Taizaki funcionasse. Seria um desperdício não usar a técnica recém-aprendida. Além disso, ele poderia usar isso para se vingar de seus antigos companheiros, destruindo completamente os taoístas. Mufan decide: vou levar apenas um osso de volta, distraindo os taoístas. Xiliao, esconda os outros ossos. Quando eu for forte o suficiente, compartilharei a essência deles. Ele agradece ao Lorde de Shitea e aceita a ordem, mas ainda pergunta: e os outros taoístas presentes? Devemos matá-los e vingar nosso povo? Mufan pensa: matar Loiong seria estratégico, mas poderia irritar seu pai e atrair atenção indesejada. Então responde: Xiliao, não devemos matá-los agora. Precisamos manter a calma e não levantar suspeitas. Finalmente, era hora de testar a atuação de Xiliao. Enquanto isso, Louis e seu tio imploram para que os outros demônios não devorem ninguém. Quando ouvem Xiliao gritando: como poderia mentir para ele? Mufan é lançado de cima da escada, pronto para a próxima fase do plano. Xiliao ordena que prendam os outros e notifiquem os demônios. Amanhã terão um belo banquete. Loiong, em prantos, grita que não mentiu, porque ele vai comer também Xiliao. Xiliao pensa rápido e solta uma desculpa aleatória. Na verdade é que eu simplesmente não gosto do seu cabelo, Lou, muito nojento. Enquanto isso, Hua grita desesperada por Mufan, perguntando se ele estava ferido. Mufan abre um olho com um sorrisinho maroto. Não se preocupem, vou libertá-los ao anoitecer. Oi, seu tio, pendurados, gritam de dor. Neil joga um osso na cara de Lu. Pare de reclamar, senão vamos espancar mais ainda. Lu, indignado, pergunta: por que ele pode ficar sentado enquanto eu tenho que ficar pendurado? O demônio, irritado, pergunta: o que é esse corte na sua língua? Neil responde: Filial está chamando para beber. O demônio sai correndo, todo contente por ter um chefe tão bondoso que compartilha tudo. Mufan, preocupado, pergunta: vocês têm algum plano para sair daqui? Não temos muito tempo. Enquanto isso, Mufan começa a recitar as frases da técnica. Loiou dá risada. A técnica não funcionaria, pois não havia espadas na caverna. Mas, de repente, uma tocha começa a flutuar. Todos ficam surpresos. Ninguém esperava que Mufan conseguisse controlar as tochas. Loiou, irritado, pergunta: você realmente acha que é tão inteligente? Mufan continua recitando a técnica, enquanto seu tio comenta que falta estudo e experiência. Mas, para a surpresa de todos, as tochas voam em sua direção também. Seu tio implora: Mufan, por favor, não nos deixe aqui. Mufan percebe que a energia de Xiliao presente nas tochas neutralizou as habilidades de Loiou e de seu tio. Ele pensa: se aplicar isso na técnica de Jan, seria ainda mais poderoso. Loiou implora novamente: se você nos ajudar, entregarei muito ouro a você. Mufan responde rindo: não vou ajudar alguém como você, Loiou, mas se entregar os itens imediatamente, talvez eu considere. Loiou, desesperado, revela que tem a erva do Monte dos Milênios. Se você salvar Mufan, eu te entrego a erva. Mufan fica surpreso, mas também empolgado. Ho, boquiaberta, pergunta: onde você arrumou uma dessas? Mufan responde: vi em um livro. Depois de um momento de tensão, Mufan confessa com um sorriso maroto: na verdade, eu só queria brincar um pouco com vocês. Foi totalmente inesperado. Ele pergunta a Loiong: por que você e seu tio estão aqui? Não tinham planejado se juntar? Loiong explica: ficamos preocupados que você não completasse a missão, então viemos ajudar. Quando chegamos e vimos Huiyuan sendo sequestrada, tentamos salvá-la, mas não fomos fortes o suficiente. Mufan comenta impressionado: pensei que você não se importaria tanto, e isso realmente tocou meu coração. Mufan diz, com um leve sorriso: vou resolver isso depois. Então ele pergunta a Loiou: onde está a erva? Loiou grita: nas minhas botas! Para de tocar na minha bunda! Mufan observa. A erva não era pouca coisa. Brilhava em tons dourados, rara e poderosa. Ele pergunta curioso: onde você ouviu falar de uma variante dessas? Loiou murmura: vi em um livro antigo. Mufan lembra dos tempos em que sempre comia as refeições de alguém enquanto meditava, mas agora ele só pedia ajuda ao tio para recuperar a erva e se livrar de problemas. O tio responde que a prioridade deles era escapar, mas que tinha um plano para, depois de sair da montanha, finalmente resolver tudo. Mufan percebe que os inimigos não eram burros. Eles escapariam primeiro, mas agora a erva já estava nas mãos deles. Quem seria o idiota de devolver isso? Ho comenta que a missão não podia ser completada ainda. Eles nem tinham os ossos e a trilha já se perdia. Mufan pensava que tinha pedido a Xiliao para complicar um pouco, mas até parecia fácil demais. Se continuasse assim, ele seria exposto. De repente, algo chama a atenção de todos. Caracas! O que é aquilo? Pergunta Erro. Eles avistam o dragão
dragão e alguns demônios ao redor dele. O clima esquenta, a missão parecia concluída e havia uma sensação de alívio por poder contar com a ajuda de Eleal, mas o cheiro de perigo era intenso. Os demônios provavelmente haviam armado armadilhas. A prioridade agora era fugir e levar os ossos, ou tudo estaria perdido. Rui, sem hesitar, ataca os demônios com o seu poder, bloqueando totalmente Mufan. Ele se aproxima do dragão, sabendo que precisa ser rápido para não ser percebido. Mas no momento de finalizar um demônio, ele percebe que é o mesmo que atacou Lou antes, e sua raiva explode. Mofan encara a Lua com um olhar sombrio, pronto para agir. Quando Lua tenta finalizar o coitado do bichinho, Mofan contra-ataca com a técnica de Yudia, assustando Lua, que nem entende o que aconteceu. Mofan chama Lua de idiota, e Lua pergunta por que ele salvou o demônio. Já suspeitava de algo desde que foi levado por Xiliao. Você se juntou a eles agora? Pergunta Lua. Lua ordena que Rui se afaste de Mofan, chamando ele de traidor. Mofan responde que se não tivesse interferido, todos já estariam mortos. Ele explica que os demônios não estão seguros apenas escapando. A montanha inteira é o território deles, e roubar os ossos seria suficiente para irritá-los ao ponto de matar. Ro completa. Se irritarem os demônios, eles perseguiriam, até ter certeza de que Lua estivesse morto. Mofan concorda. Escapar agora é a prioridade. Lua Talizé comenta, meio incrédulo, que Mofan é taoísta demais, com medo dos demônios quando poderia matar todos. Mas ao perceber que estava sozinho, ele corre desesperado pedindo para que os outros esperem. Enquanto isso, na sombra, Xiliao ameaça que se aqueles humanos nojentos atacassem, ele arrancaria os braços deles com força total. Na floresta, Rui explica que ao cruzarem o morro sairiam da floresta. Mofan entende que o plano de Lua e seu tio era exatamente isso, mas lamenta que ainda são fracos para enfrentar o perigo de frente. Exausto, Mofan admite que não aguenta mais a viagem e pede um momento de descanso, enquanto os outros seguem avançando. O tio de Lua explica que a árvore precisa ser combinada com outros ingredientes para funcionar. Se alguém tomar só ela, a morte seria certa. Mofan percebe que sozinho não conseguiria parar os inimigos. Ele comenta com o tio, que parece que Mofan realmente percebeu o plano dos dois desde que caiu do penhasco. Mofan estava à procura da erva para Lua, e desde que perdeu a memória, os inimigos estavam pegando leve com ele. Uma pena, porque no final, Mofan poderia acabar morrendo por causa da mesma erva. Mais tarde, o tio planeja espancar Mofan para finalmente dar um fim nele, enquanto Lua cria uma desculpa dizendo que Mofan morreu na luta contra os demônios. Na vida antiga, Mofan já havia comido a erva crua e seu corpo aguentou o choque, mas ele não sabia se o corpo atual suportaria. Mesmo assim, ignorando os riscos, ele enfia a erva goela abaixo. Depois de terminar de mastigar e engolir, sente algo bizarro e poderoso vindo do estômago. Ele cai de cara no chão, sofrendo dores terríveis. Em sua cabeça, passam lembranças de tudo que já amou, de quando foi líder da União, de traições e de uma única mulher que sobreviveu a uma tragédia sagrada, enquanto todas as outras se tornaram escravas ou morreram. De repente, Mofan explode em poder. Ele grita que irão ressuscitar e jamais cairão novamente, envolto num clarão roxo, assustando os três que estavam fora da moita. Na realidade, ele estava apenas fazendo suas necessidades, mas seu tio sente uma vibração de energia intensa. Rui se pergunta se aquilo realmente foi Mofan. Então, Mofan aparece, deixando todos surpresos. Ele pede desculpas pelo barulho, inventando que estava entupido e precisou fazer força. Lua, irritada, chama Mofan de lixo e parte para socá-lo, perguntando se queria chamar a atenção dos demônios. Mofan defende o soco com apenas uma mão e avisa que intimidá-lo não seria mais tão fácil quanto antes. Rui fica assustada. O corpo de Mofan ainda não era tão forte quanto o de Lua. Então como ele conseguiu parar o soco? Lua percebe que Mofan havia comido a erva. Ele começa a xingar Mofan, enquanto o tio diz que a única saída agora é voltar para a cidade. Os dois agradecem pela ajuda, mas Lua chora, reclamando que dedicou 2 anos da vida atrás daquela erva e que isso não poderia acabar assim. O tio promete que não vai deixar barato e pede para que esperem por ele. Elo parabeniza Mofan pelo aumento de poder e diz que o osso é pesado, mas que agora ele pode carregá-lo com mais força. Mofan tem uma pergunta. Ele quer saber como os rankings são divididos. Elo questiona sobre a pergunta e ele repete. Surpreso
Surpreso, Rui explica que, entre os taoístas, o mestre diz que demônios e humanos devem viver juntos, não porque um é melhor que o outro, mas para manter a harmonia, pois as duas raças não são tão diferentes. Rui entrega a notícia. A missão foi concluída. Todos ficaram surpresos, perguntando como conseguiram. O mestre, emocionado e feliz, agradece e pergunta onde Mofan estava durante tudo isso. Rui explica que quando chegaram ao mosteiro, Mofan foi direto à biblioteca, pois algo parecia errado com ele. Enquanto isso, Mofan pesquisava nos livros, procurando a resposta para suas perguntas. Ele estudava sobre os taoístas e percebeu que eles consideravam seu próprio caminho o correto, mas que ele quase roubou as técnicas do poder dos demônios. Ele se empolga, pensando em como refinar os ossos de dragão. Um mestre chega à biblioteca e repreende Mofan por julgar os livros de qualquer jeito. Surpreso, Mofan explica que queria pesquisar algo importante. Um mestre pergunta se ele sabe por que a biblioteca se chama assim, e Mofan arrisca. Talvez porque ali está o melhor caminho. Mofan reflete sobre os caminhos. O dos demônios foca em absorver energia do ambiente para se fortalecer. O taoísta usa a energia interna e entende o ambiente para crescer internamente. O mestre elogia. O coração de Mofan é forte, equilibrado e imune à corrupção das técnicas demoníacas, o que permitirá que ele desenvolva ambos os caminhos. Mofan precisava ficar quieto e processar tudo isso. Mofan, observando de fora, acha o mestre estranho por encorajar os estudantes a aprenderem o caminho dos demônios. Enquanto isso, de seu quarto, Mofan ouve alguém dizendo que o Sênio estava de volta. Ele se pergunta quem seria o desconhecido. O homem se apresenta. Estante, finalmente de volta. Todos ficam embasbacados com a sua presença, enquanto o mestre comenta que ele deve estar cansado da longa jornada. Os estudantes apreciam a presença de Estante. Seu poder e aura estavam ainda mais fortes. Eles começam a fazer comparações e admirar suas habilidades. Alfan observa que, pelo esforço de Estante, parece que ele está no limite do seu foco, mesmo preso há 5 anos. Um aluno, curioso, pergunta a Mofan o que ele estava fazendo parado ali, mas Mofan estava tão imerso em seus pensamentos que nem percebeu. O mestre anuncia que Estante entregou a eles uma missão de primeira classe, deixando todos animados e ansiosos. Por um milagre, Mofan conseguiu completar a missão. Ru comenta que também participou, mas precisava agir como o verdadeiro Mofan. Então começa a enaltecer o Sênio, dizendo que ele havia ficado muito mais imponente com o tempo. Mofan ignora totalmente Ru e diz ao mestre que precisa retornar ao monastério imediatamente, prometendo voltar à noite. O mestre autoriza sua partida e o Sênio se retira. Os estudantes ficam embasbacados com a presença dele, mas comemoram que Mofan ignorou tudo. Afinal, ele não queria dar atenção àquele verme. Enquanto isso, na cidade de Ong e Hyang, o louco velho está sendo torturado. Ele explica que o pai de Lu prometeu entregar a erva para garantir sua atenção. O velho, chamado Shaolin, mestre de um monastério, confirma que a erva centenária estava em suas mãos, mas que na noite anterior havia sido levada. O louco velho pergunta por quem, e Lu não perde tempo. Entrega ao culpado dizendo que foi Dante, do Monastério de Fé. Enquanto isso, no Monastério Sinistron está o cara mais insuportável do mundo, que desprezou Mofan, o guerreiro mais forte do mosteiro. Ferg, o maluco, chega a se curvar de medo. O mestre pergunta se é verdade que um garoto chamado Mofan havia roubado a erva. O cara responde que Mofan, na verdade, não possuía técnica alguma e não era ameaça, mas ouviu que Mofan completou uma tarefa de primeira classe e que estava aprendendo técnicas demoníacas, por isso ficou tão forte. O Sênio questiona se isso é verdade, se o mestre estava ciente dessas técnicas. O mestre grita que com certeza sabia, e não só isso, incentivava Mofan a usá-las, proibindo todos os alunos de falar sobre isso. Caso contrário, Mofan não sobreviveria ao comer a erva crua. O mestre fica quase fora de si de raiva. O cara feio comenta que talvez ir apenas para pegar a erva possa arruinar completamente a reputação de Lu e pergunta sua opinião. O Sênio diz que não sabe como é a sala secreta, mas se descobrir, poderia pegar a erva para o mestre. O maluco começa a suar de medo, sabendo que não poderia desapontá-lo. Enquanto isso, o idiota do Lu ficava resmungando por ter tomado uma surra por causa de Mofan, xingando-o de camponês inútil e vários outros nomes. Nesse instante, o Sênio pega Lu pelo pescoço e diz para ele nunca mais falar camponês inútil perto dele. Lu solta o saco de batatas no chão, humilhado na frente de todos, e é obrigado a contar tudo o que sabe sobre a situação. Enquanto isso, Mofan, embora irritado com o mestre, ainda jurava que um dia superaria todos aqueles vermes inúteis do monastério.
No monastério de Feng, o mestre pergunta a Mo Fan por que ele estava tão interessado em saber como usar os ossos de dragão. Mo Fan dá uma desculpa, dizendo que, por ter arriscado a vida para pegá-los, queria aprender mais sobre seu valor. O mestre, paciente, explica que os ossos de dragão já foram usados para forjar armas extremamente poderosas, mas Mo Fan queria mesmo aprender a transformar os ossos em remédios comestíveis. O mestre ensina que é preciso usar relâmpagos para refinar os ossos, que serão reduzidos após o impacto. Depois, basta colocá-los em um recipiente ou cápsula para consumo. Mo Fan, todo animado, anota cada detalhe como um nerd obcecado. O mestre comenta que ele teve muita sorte, pois poucas pessoas conhecem esse método, e que era uma oportunidade única de aprendizado. Mo Fan, já com o plano em mente, se prepara para colocá-lo em ação. Quando pula o muro do monastério, encontra um demônio esperando do lado de fora. Mo Fan, furioso, pergunta onde ele estava. A criatura responde que Shi Liao estava guardando os ossos de dragão e que havia ordenado que ele viesse encontrar Mo Fan. Mo Fan insiste que precisavam agir rápido. O demônio, confuso, explica que da última vez que encontrou Mo Fan, não o reconheceu como Lorde e acabou humilhando-o. Agora buscava o perdão de Mo Fan, oferecendo até seu corpo como forma de compensação. Mo Fan responde que não era necessário. Enquanto discutiam, Shi Liao finalmente chega com os ossos de dragão. Ele se ajoelha perante Mo Fan, que agradece por ter trazido os ossos. Shi Liao pergunta o que deve fazer agora, e Mo Fan responde que a missão deles agora é esperar pelo jantar. Mo Fan usa um talismã de relâmpago, mesmo já sabendo invocar relâmpagos com técnicas demoníacas. Um dos companheiros pede para ele ficar quieto e não se distrair, pois alguns membros da seita estavam por ali. Usar técnicas taoístas poderia reduzir a tensão, mas na verdade, mesmo tendo comido a erva do centenário, Mo Fan ainda não conseguia usar totalmente seu poder demoníaco. Ele ativa o talismã e pede um pouco de energia para que funcione. O problema é que toda a energia que ele conhece é demoníaca. Mo Fan explica que somente alguém que pratique esse tipo de técnica conseguiria detectá-la e que quando usou na caverna, ninguém percebeu. Combinando a técnica com a energia, finalmente um relâmpago atinge os ossos de dragão. Até mesmo o esquisitão a quilômetros de distância percebe o pulso de energia e se pergunta quem estaria invocando raios. Mas como ele também domina técnicas demoníacas, consegue identificar que é energia demoníaca. Mo Fan entende que isso é responsabilidade dele. Mesmo que tenha que se sacrificar, ele fará para proteger seu Lorde. Ele pede aos demônios que nada seja desperdiçado, e caso não consiga usar tudo, que levem um pouco para guardar. Enquanto isso, no monastério de Feng, o mestre observa o relâmpago e pensa que Mo Fan tem um jeito único de acumular energia. Mas enquanto refletia, algo interrompe seus pensamentos. Ele avista um vulto passando rapidamente pelo monastério. Mesmo com muitos taoístas juntos, eles analisam o local e concluem que o responsável pela invocação do relâmpago já desapareceu. O mestre supõe que tal pessoa já estava morta, mas o charlatão alerta que não é assim. Aquilo não foi feito por um taoísta. O mestre ordena que se separem e procurem imediatamente o responsável. Ele reconhece aquela energia. Apenas um especialista em demônios conseguiria invocar relâmpagos. Ele se pergunta o que esse tal especialista está planejando. O Sênio continua sua missão. Ao entrar na sala do mestre, ele percebe Gu atrás dele. Gu pergunta se ele era um de seus alunos. O Sênio, nervoso, responde que não, imaginando que o mestre deveria estar meditando e não vigiando o local. Enquanto estava distraído, Gu lembra que não ensinou a técnica do raio instantâneo a ele. Pergunta se ele seria um colega professor. Caso contrário, seria vergonhoso e não teria direito de ensinar os alunos. O mestre, prestes a usar o punho Punlei, um único golpe mortal, quase o atinge, mas o Sênio remove a máscara e grita para que ele não ataque. O mestre pergunta o que ele estava fazendo ali naquela noite. O Sênio explica que o Shuag queria a erva do penhasco centenário e eles foram forçados a roubá-la. Ele pede perdão por ter desapontado o mestre, que o chama de tolo, lembrando que avisou para ficar atento. Além disso, ele lembra que o Sênio é um estudante e que os outros alunos ficariam chocados se descobrissem. O mestre pergunta se ele permitiria que o Sênio retornasse com a erva para ele e depois ajudasse a encontrar outra. O mestre fica furioso com a ganância do Sênio, toma a erva do centenário de sua mão e ordena que ele deixe o local imediatamente, retornando ao inferno. Virando as costas, o mestre mantém sua postura severa, deixando
deixando claro que não toleraria falhas. O Sênio, decepcionado e com lágrimas nos olhos, apunhala o mestre Gu pelas costas. Ele pede perdão, mas explica que, para se tornar mais forte, precisava agir assim. O mestre Gu o chama de ingrato, lembrando que 16 anos atrás, quando acolheu o Sênio, disse que cada um é responsável por melhorar a própria vida. Palavras que sempre ecoaram em sua mente. O Sênio suspira, consciente de que havia suprimido sua energia com uma técnica, algo completamente desonesto. Ele diz ao mestre que já não podia mais ser ensinado, mas que podia ajudá-lo apenas por uma última vez. Então faria tudo sério, buscando se tornar o mais forte de todos, para honrar o mestre. O mestre Gu usa seu campo de força de Jindeng e quebra a espada do Sênio, lançando-o para longe. O garoto fica chocado. Mesmo nerfando todos os poderes de energia do mestre, ainda assim ele conseguiu escapar. O Sênio sai correndo atrás do mestre, determinado a não deixá-lo vivo. Gu, por outro lado, não quer alertar os outros estudantes de que o Sênio havia enlouquecido, e agora faria de tudo para deter a situação sem que a confusão se espalhasse. Ele zomba do Sênio, lembrando que professores de alunos deveriam resolver diferenças com palavras, não com violência. O mestre pergunta sarcasticamente se ele não deveria estar meditando agora. Enquanto isso, Mofan caminha pelo monastério, pensando em como Gu soubesse sobre seus ossos de dragão. Ele planeja subornar o mestre oferecendo alguns ossos, talvez assim conseguiria mantê-lo calado. De repente, Mofan sente uma explosão nos telhados do monastério. Ele percebe que a energia que vinha do telhado era demoníaca e se pergunta se Gu havia retornado. Quando olha para trás, algo o deixa completamente chocado e triste. O mestre Gu está caído no chão. Mofan corre para ajudá-lo. No telhado, o Sênio tenta reanimar o mestre Gu, perguntando o que aconteceu e implorando para que ele acordasse. O mestre então diz que como Mofan sabe usar técnicas demoníacas, seria útil para assumir a culpa pelo incidente. O esquisitão comenta que, com o ataque do Sênio, Guven estaria morto e agora só faltava finalizar tudo. O Sênio corre em direção à estrutura jogada e começa a xingar Mofan, perguntando como ele foi capaz de matar o próprio mestre. Logo, os alunos chegam desesperados, perguntando o que havia acontecido e por que houve a explosão. Eles percebem que Mofan estava perto do mestre Gu, no telhado, e Erasmo acusa Mofan de ter roubado de Gu e matado para esconder seu crime. Completa dizendo que se não tivesse pego Mofan, ele teria escapado impune. Todos começam a gritar, pedindo para que não matasse Mofan, e a tensão no monastério atinge o auge. Mofan agora sabe que será odiado por todos aonde quer que vá. Hoje ele iria enganar o Sênio, arrancando a cabeça de uma faca de forma muito esperta. Ele pergunta ao Sênio se ele não tem vergonha da atuação, já que claramente o mestre Gu havia sido ferido. Mofan aponta que um fracote jamais conseguiria machucar um mestre daquele nível, e que aparentemente apenas Kang Yang poderia fazer isso. Enquanto Sênio se via confuso e furioso, Mofan revela algo que deixa todos em colapso. O mestre Gu nem sequer estava morto, ele ainda respirava. Huobo, presenciando tudo, confiava totalmente em Mofan e corre para ajudá-lo. O Sênio, desesperado, não podia aceitar isso e parte para cima dos três, tentando atacar Mofan, Huobo e mestre Gu. Mofan insiste que não poderia guardar seu segredo por muito tempo, sabendo que o Sênio não desistiria até tentar matar o velho. Mas por enquanto, sua prioridade era salvar o mestre Gu. O Sênio, sem perder tempo, tenta explodir os três, deixando os estudantes em choque. Apesar do impacto, parecia que o corpo dos três estava intacto. Kang Yang explica que eles nem sequer tinham morrido, e Mofan rapidamente sequestra a situação, pedindo que os alunos corram para procurá-los e alertar os outros. Os alunos acreditam em Kang Yang, mas se perguntam como Mofan conseguiu escapar dos golpes do Sênio, mesmo sendo aparentemente fraco. Eles percebem que algo muito estranho estava acontecendo. Um dos estudantes vai até o local do ataque e nota o rastro do pacote que Mofan carregava e conclui que foi isso que permitiu que ele escapasse dos golpes do Sênio. Enquanto isso, Mofan, do lado de fora do monastério, se pergunta como conseguiu remover todos do local em questão de segundos, usando uma técnica que ninguém jamais tinha visto. Ele pede para Huobo conferir o estado do mestre Gu, tentando salvá-lo. Apesar de todo o esforço, Mofan não tinha certeza se conseguiria salvá-los, pois havia gasto muita energia para tirá-los de lá. Huobo observa o ferimento do mestre e percebe que foi causado por um ataque demoníaco e que, portanto, métodos convencionais de cura não seriam suficientes. Mofan considera usar algum tipo de técnica especial, mas percebeu que não tinha jeito de aplicá-la agora. Isso significava que havia outra pessoa por trás do ataque, e ele precisava descobrir quem era. Para quebrar a tensão, Mofan tenta fazer uma piadinha, mas Huobo
pede que ele pare, pois o mestre precisava ser salvo imediatamente. A verdade é que naquele momento, apenas Mofan e Shikiane seriam capazes de ajudar, embora Mofan ainda não soubesse que essa era a real situação. Mofan pergunta a Robô por que ela confiou nele, mesmo sendo acusado pelo próprio mestre. Robô explica que apesar de ter suas suspeitas, quando o Senio tentou matar sem hesitar, ela teve certeza de que Mofan era diferente de todos os outros alunos. Mofan entende refletindo sobre o quanto os outros alunos eram perspicazes. Mofan e Robô percebem que se não fugissem rapidamente, poderiam ser capturados e ainda humilhados. Robô se levanta e diz que precisavam sair dali, pois estavam à procura deles. Enquanto isso, o mestre Guo não consegue acreditar que o mestre Gu ainda estava vivo. Apesar do ataque, ele não havia morrido. O Senio responde que não podia dizer o que viu de longe, mas se o mestre Gu estivesse morto, Mofan não o teria carregado. Mofan pede ao Senio para manter a calma por enquanto. Ele percebe que suas habilidades ao fugir carregando alguém haviam derrubado o poder do osso de dragão. Então ele percebe, foi Mofan que invocou o relâmpago para refinar o osso. O Senio questiona seu mestre por que Mofan estava com isso, mas ele apenas responde que esse não era o ponto. Ele ordena que todos os estudantes se reúnam e que chamem todos os mestres dos monastérios, usem tudo o que pudessem e que o Senio levasse Mofan até ele, vivo. Também pedem que convidem Luxiao, porque precisavam da permissão dele para pesquisar na cidade. Mesmo enfraquecido pelo tempo, ninguém podia irritar Mofan agora. O mestre estava amargamente arrependido por ter usado técnicas demoníacas, sabendo que, se fosse descoberto, todos saberiam que ele também havia usado métodos proibidos. Eles comentam que todos os monastérios haviam enviado pessoas atrás de Mofan. O dono da cidade, Luo, não permitiu que procurassem em cada casa, e nem mesmo os mensageiros puderam ficar na cidade. Um sênior, um dos melhores doutores do mundo, estava lá. Apesar de ter cruzado 5 seitas na cidade de Wangyang, ninguém ousava se opor à sua vontade e ordens. Ele olha para a situação e, em choque, dispara que fará o seu melhor para convencer Luo. Mofan pergunta se seria possível trazer mais tribufã para a cidade. Afinal, Luo era o pai de Rubo. O sênior comenta que seria complicado, pois até o sobrenome deles era diferente. Luo explica que sua mãe mudou o sobrenome para esconder sua identidade e que ele descobriu que ela trocava cartas com seu pai. Na casa de Rua, um servo questiona se ele realmente iria rejeitar os aliados e alerta que, se cruzasse com Shao e os mestres dos monastérios, estaria indo contra sua própria filha. Ele grita que Rua merecia atenção e que já havia avisado sobre os perigos do monastério. Para surpresa de todos, Rua abre a porta e diz ao pai que ele ainda era muito teimoso. Ele pergunta por que ela não descobriu a verdade antes de falar asneiras. Todos ficam surpresos com a coragem dela. Mesmo com os olhos cheios de lágrimas, o pai ainda é grosseiro e ordena que ela nunca mais pise em sua casa. Rua responde que, primeiro, precisava salvar o mestre Go, depois ouviria os sermões. Do lado de fora, Luo estava observando e seu comparsa reportaria a localização de Rua e seu pai ao mestre do monastério. Lu fica bravo com o cara, que já ia reportar dizendo que Luo nem sequer havia aparecido. O cara pensava que Luo era um mimado e que quando tudo acabasse, ia meter a porrada nele. Luo chama seus comparsas e os posiciona na entrada da frente para seguir Rua e seu pai. Enquanto isso, Rua explica ao pai que não mandou o mestre para o médico, pois isso chamaria muita atenção. Ela lembra que seu pai havia sido o médico que ignorou a ordem das 5 seitas e salvou muitos da espécie dela, e que jamais esqueceria isso. Mofan percebe que Rua e seu pai estão sendo seguidos, então precisava agir rápido. Luo e seus comparsas observam de longe, e Rua diz que Mofan agora era bem mais forte, perguntando se eles seriam capazes de enfrentá-lo. Isso os ofende. Eles respondem que, se não fosse pelo mestre do monastério, nem dariam atenção a ele, chamando-o de inútil completo. Mofan decide confrontá-los. Ele avança sem hesitar e enfia a mão na cara de Luo. Os outros ficam chocados com a força de Mofan e pelo fato de ele ter chegado até eles sem nem fazer barulho. Eles planejavam acabar com ele rapidamente, pensando que seriam inimigos fáceis. Um deles ataca Mofan com um arranjo de espadas. Mofan debocha, dizendo que aquilo não era ataque de espada, mas sim de lesma. Eles não estavam em sintonia, e achando Mofan arrogante, atacam novamente com uma espada de energia. A explosão joga Mofan para longe, mas ele percebe que o ataque deles era só para prendê-lo enquanto a energia da espada explodia. Mesmo com a explosão, Mofan mantém o controle, analisando cada
cada movimento e se preparando para contra-atacar. Ele sabia que essa batalha era só o começo de um treino intenso e que precisaria de toda a sua força para proteger Hua e seu pai. Para a surpresa do babaca, quando ele olha para o lado, seus 3 irmãos estão jogados no chão, enquanto ele fica paralisado de medo. Mofan surge atrás dele e diz que havia selado a arma de seus demônios nas espadas deles e usado para fortalecer sua técnica. Mofan golpeia e quebra a coluna do maluco, pensando que eles eram hipócritas e injustos. Ele ainda diz, já com o inimigo no chão, que a equipe deles era a mais covarde que ele já havia visto na vida. Mas Mofan percebe algo no ar. O mestre o estava observando. Ele pergunta se o mestre concordava com a atitude dele. O insuportável de Luo, chorando, começa a gritar que Hua e seu pai estavam se aliando aos demônios e escondidos na cabaninha, e que Mofan também participava disso. Sem pensar 2 vezes, Mofan enfia a mão na cara desse saco de pancadas e manda ele para longe. Ele percebe que apenas atingiu de longe e que não era a técnica de um taoísta. Ele tinha certeza de quem realmente havia atacado o Mestre Go. O Mestre Go então diz que um miserável estudante como Mofan não deveria saber tanto sobre técnicas usadas pelos demônios, a não ser que fosse um deles. Para azar de Mofan, ele já estava no pico da sua fase de poder, tornando impossível derrotá-lo assim. Mesmo assim, Mofan precisava ganhar tempo para que Hua salvasse o Mestre Go. Quando o Mestre Go ataca, usa uma técnica de miragem e aparece atrás de Mofan. Mas Mofan, esperto, copia a técnica e manda o Mestre Go para longe. Ali, Mofan percebe que precisaria se concentrar muito para derrotá-lo. Começa a provocar o adversário, chamando-o de fracote e dizendo que nem parecia um mestre de monastério. Mas percebe que, mesmo no começo da fase, ele era rápido demais e não era um simples estudante. Claramente era um veterano que já enfrentou centenas de batalhas. O Mestre Go, vendo que não podia prolongar mais a luta, decide acabar com isso imediatamente. Mofan sabia que o poder estava puxando toda a energia ao redor, então precisava atacar. Quando Mofan avança, uma enorme explosão de energia acontece e ele cria uma barreira de energia espiritual, sorrindo com um olhar bizarro e dizendo que a luta ainda não tinha acabado. O Mestre Go também não era idiota, sabia exatamente o que estava fazendo. Mofan percebe que os demônios usam energia espiritual para repor suas próprias forças e forjar armas, e entende que podia aprender muito com isso. Ele avança determinado, sabendo que quem estivesse ferido seria punido, mas que precisava se superar para proteger Hua e vencer o Mestre Go. Mofan precisava mostrar a força de um soco de verdade, mas ainda tinha que distrair o inimigo e manter sua estratégia. Ele responde ao adversário que não iria morrer ali, pois ainda tinha contas a acertar e se vingar pelo que eles haviam feito. Mofan desfere um golpe certeiro no estômago do inimigo. Ele pensa que se lutasse sozinho, ainda teria uma chance. O adversário percebe a persistência de Mofan, mas é lançado para longe com a força do golpe. Mofan comenta com um sorrisinho no rosto que poucas pessoas tinham chance de ver essa técnica antes de morrerem. O inimigo fica intrigado, percebendo algo estranho. A energia interna de Mofan havia perfurado sua armadura espiritual de ouro. Mofan debocha, perguntando se ele realmente achava que poderia bloquear completamente uma técnica tão poderosa. O adversário, furioso, quer arrancar a língua dele. De repente, algo chama a atenção de ambos. No céu, surge uma águia feita de energia, explodindo na direção deles. O inimigo foge, assustado, gritando que voltará para terminar a luta. Mofan fica sem entender do que havia acontecido. Ele percebe que a águia de energia foi canalizada pelo Mestre Go. Mestre Go diz a Mofan para recuar, explicando que ele era muito forte e que a fênix de energia apenas expulsava os inimigos, sem machucar o mestre. O pai de Hua acompanha a situação, garantindo que ninguém ousasse atacar. Mofan, no entanto, está decidido. Agora que todos descobriram que ele usa técnicas demoníacas, faria de tudo para derrotar seus inimigos. Ele decidiu que, se preciso, iria dar seu sangue para vencer, ou pelo menos tentar. Mestre Go comenta que eles eram mais fortes do que pareciam e que a sorte não os ajudaria. Mofan explica que precisava avançar para a próxima fase. O pai de Hua alerta que cultivar não é como preparar um bolo. Muitos que tentaram falharam e alguns morreram instantaneamente, mas todos ficam surpresos. Mofan tinha um plano. Ele não iria arriscar no vazio, tinha uma carta na manga. Mestre Go pergunta se ele iria usar apenas o pó para fortalecer seu físico e transformar a energia ao redor
redor em energia espiritual própria. Mo-Fan concorda, e então, de repente, um vento surge em sua direção. Ele começa a brilhar como uma estrela, deixando todos boquiabertos. O pai de Hua não consegue acreditar. Cultivar até esse ponto não era simples. Mo-Fan começa a sangrar pelos olhos, nariz e boca, o preço do poder extremo. Todos percebem que ele está usando sua energia de forma intensa, colocando sua vida em risco para alcançar o novo nível. Mo-Fan estava absorvendo energia de uma forma que ninguém conseguia fazer. Normalmente as pessoas precisavam absorver energia lentamente para que seus vasos sanguíneos aguentassem o impacto, mas agora ele estava tentando engolir uma quantidade enorme de uma só vez. Por mais resistentes que seus vasos fossem, se um deles explodisse, tudo estaria acabado. O Mestre Go percebe o risco e sabe que precisava saturar a energia interna de Mo-Fan imediatamente. Ele decide ajudá-lo, usando tudo o que aprendeu, determinado a fazer com que Mo-Fan triunfasse e vencesse. O pai de Hua alerta que Mo-Fan já estava quase no limite, que usar toda aquela energia interna poderia matá-lo. O Mestre Go responde que é possível. Ele olha para a explosão de energia que Mo-Fan causava e, apesar do risco, afirma que sua única frustração sempre foi não ter criado um bom discípulo. Agora, Mo-Fan era sua única esperança. Longe dali, o Mestre Word observa a enorme explosão e gargalha, acreditando que todos morreriam sob aquela montanha de energia. Mas algo surpreendente acontece. Mo-Fan cria um campo de proteção ao redor deles quatro. Com um olhar maquiavélico, ele avisa a todos que agora finalmente estava pronto e que havia nivelado o jogo. O pai de Hua observa, refletindo sobre a velocidade com que Mo-Fan absorveu a energia. De repente, Mestre Gu tosse, chamando a atenção. Hua, irritada, pergunta ao pai o que estava acontecendo. Ele explica que as feridas de Mestre Gu já haviam sido curadas, que ele apenas precisava descansar, mas que forçou demais o corpo para ajudar Mo-Fan. Após a onda explosiva, não restava muito tempo para o velho. Mo-Fan então usa um tipo de magia de cura em Mestre Gu. O pai de Hua percebe que isso poderia salvar o mestre, mas também sente algo familiar na técnica e se pergunta de onde a conhece. Enquanto isso, Mestre Gu voa a quilômetros por hora, gritando que não seria necessário esperar mais, ele iria dar um fim a todos de uma só vez. Mas Mo-Fan apenas sorri e revida com uma explosão de energia que deixa todos boquiabertos. Mestre Gu ataca novamente, gritando para que Mo-Fan morra de uma vez por todas, mas Mo-Fan segura o golpe como se fosse apenas uma partida de vôlei, deixando Mestre Gu sem acreditar. Mo-Fan comenta para que ele não se surpreenda, ainda havia muito mais a vir. Mestre Gu não consegue acreditar no que acabou de presenciar. À sua frente, Mo-Fan está além de qualquer limite. Ele nem sequer estava no topo da etapa de cultivo, tinha simplesmente pulado essa fase por completo. Todos ficam chocados com a força de Mo-Fan. Quando questionado sobre como conseguiu, ele responde que fez o mesmo que eles, mas em apenas uma hora, enquanto os outros precisaram treinar por anos. Ele conseguiu cultivar tudo aquilo em tempo recorde. O velho bizarro grita, surpreso e incrédulo, ao perceber o quão rápido e poderoso Mo-Fan se tornou, deixando todos ao redor ainda mais tensos e apreensivos sobre o que viria a seguir. Mo-Fan encara o velho, sem se intimidar. O velho, furioso, concentra seu poder e grita lançando um ataque devastador, dizendo que isso seria o fim deles. Ele revela que está usando uma técnica demoníaca secreta, capaz de destruir países com alguns golpes, e apenas os demônios mais poderosos conseguem conjurá-la. No auge do poder, ele declara que Mo-Fan deve se sentir honrado por morrer diante de algo assim, mas Mo-Fan não se abala. Provoca, e se na verdade só o velho fosse que iria morrer? Isso irrita ainda mais o mestre. O velho, já com raiva, apenas comenta que Mo-Fan é teimoso até na hora da morte. Ele ergue a espada, pronto para o golpe final, enquanto Mo-Fan some como um flash e dá um chute certeiro no estômago do monstrengo. O velho fica boquiaberto, sem entender como Mo-Fan se moveu tão rápido. Mo-Fan continua debochando, e cada provocação deixa o mestre mais irritado. O velho desfere um ataque ainda mais poderoso. A explosão é tão intensa que Mo-Fan mal consegue ser visto. O garoto percebe que a força e experiência do mestre o colocam em desvantagem, mas sobre os escombros da própria explosão, Mo-Fan revela uma forma ainda maior e mais aterrorizante, uma verdadeira forma demoníaca. O pai de Mo-Fan, observando tudo, fica sem palavras. O mestre quase chora de medo. Pela primeira vez, Mo-Fan revela sua verdadeira identidade. Ele é o Imperador Demônio Lorde. O velho não consegue acreditar e grita desesperadamente,
mente, mas Mulfan, sereno, diz que não há motivo para mentir a quem está prestes a morrer. Eles trocam golpes colossais, provocando explosões por todos os lados. Pé de Rolo e a garota assistem boquiabertos da arquibancada. A energia que flui dali é simplesmente absurda. Mulfan, com o seu jeito cínico, comenta que o velho já foi derrotado e que agora eles podem focar em curar o mestre. O velho, derrotado e ferido, é amparado pelo garoto. A garota corre até Mulfan, abraçando-o com lágrimas nos olhos, perguntando por que ele não usou aquela técnica antes e admitindo que achou que ele tinha morrido. Mulfan fica sem graça, mas satisfeito com um abraço caloroso. Enquanto isso, o pai da garota observa com ciúmes e insiste que o mestre precisa ser curado, pois está muito ferido. O velho, jogado ao chão, ainda em choque, percebe que enfrentou não apenas uma forma poderosa, mas o verdadeiro poder de Mulfan. Mulfan, exausto, grita para que King o ajude, transferindo parte da sua energia, já que havia usado tudo para se manter vivo. O problema real é que ele ainda não tinha percebido que o Senior havia criado um monstro. Sem a menor compaixão, o Senior tira a vida do mestre. Na manhã seguinte, no monastério acontece a cerimônia de despedida. Os alunos choram e juram vingança. Claro que o Senior, covarde, joga toda a culpa em Mulfan, enquanto ele, lá no canto, aproveita para observar a sementinha do mal que havia plantado. De repente, chegam 2 mestres ao monastério. O Senior, curioso, pergunta quem são. Eles se apresentam. Um é o mestre do monastério Tanghong, o outro do monastério Linugin. Sem pensar 2 vezes, Linugin pula no Senior gritando que ele deveria morrer. Surge um poder colossal. Ele possui a mesma formação de energia espiritual que o mestre, mas com uma força bruta incrível. Em um golpe rápido, remove o braço do Senior, que cai no chão gritando de dor. Mas o ataque não era pelo braço, era pelo pergaminho, que na verdade não pertencia ao Senior, mas aos demônios. Geminha de Douros responde ao deboche. Se aquele pergaminho o deixasse mais forte, era tudo o que ele precisava. Outro homem, observando, comenta que isso era interessante. Parecia que tinham deixado um sucessor digno, e por isso, não seria necessário recuperar o pergaminho. Para a surpresa do Senior, de todos os presentes e também minha, o rapaz de capuz era ninguém menos que o herói de amor, braço direito do Lorde de Sheets, traído anteriormente. Com um golpe poderoso, ele faz algo incrível com o braço do Senior. Usando energia espiritual, estabiliza o braço. Somente um elite seria capaz de usar a energia dessa forma. Ele explica que o braço se curará com o tempo, mas agora precisava descobrir onde Mulfan estava. O Senior, morrendo de medo, se curva e pede desculpas, afirmando que não sabia para onde eles estavam indo. Mas faltava aquele insuportável aparecer. Lua, observando, comenta que eles estavam indo para o Monte Fuxé, exatamente o mesmo lugar para onde Mulfan se dirigia. Enquanto discutiam sobre a situação e o que faria Shiriao não estar lá, Mulfan pede para a Ru esperar um momento. Ele precisa se encontrar com alguém conhecido e se retira. É claro que Ru fica desconfiada. Enquanto isso, pai de Ru conversa com Rui. Depois de um acidente no penhasco, sua força aumentou e ele começou a entender mais sobre os demônios. De repente, chegam 2 homens, comentando sobre uma garota demônio suculenta. Pai de Ru se põe à frente dela, ameaçando que escolham melhor suas palavras. Ele alerta que não havia nenhum demônio ali. Os caras, ignorando, afirmam que não se importam com quem eram. Estariam ali, então não eram boas pessoas. Pai de Ru fica pronto para agir, protegendo a filha, e a tensão aumenta enquanto os homens se aproximam. Os caras cercam Mulfan e a garota, planejando matá-lo e deixar a menina de brinde. De repente, um feixe de energia passa cortando o ar, explodindo os comparsas. É Ru. Ele se aproxima e manda calar a boca, avisando que o próximo ataque seria certeiro. O babaca insiste em provocar, dizendo que a garota perderia a luta. Rui, seu pai, percebe o real motivo da provocação. Eles cercam o grupo, espancam o pé de Ru e capturam a garota fazendo piadas e deboches. De repente, Mulfan surge no meio deles, entrando na brincadeira. Ele provoca o líder. Será que vocês fariam tudo mesmo com essa garota? O cara responde confiante, mas quando olha para trás, vê Mulfan e entra em desespero. A garota grita pedindo ajuda. O líder começa a debochar de Mulfan, dizendo que ele nunca pareceu ter lutado na vida. Agora, ele ensinaria uma lição sobre crueldade
crueldade. O mundo pertence aos fortes, e fracos como Mo-Fan só têm o direito de morrer. Eles riem e comemoram achando que tem tudo sob controle. O líder aponta para Genial e comenta que todos os demônios sobreviventes estão ali. Se Mo-Fan conseguisse capturá-los, seria impressionante. Ao ouvir isso, Mo-Fan já se prepara, lembrando da morte do mestre e da responsabilidade que pesa sobre ele. No monastério, os alunos ainda sofrem pela perda do mestre, mas sabem que alguém precisa assumir o manto de amor. Os mestres presentes decidem que Mo-Fan deveria ser o novo mestre do mosteiro. Alguns alunos questionavam, dizendo que ninguém ali tinha direito de nomeá-lo, mas o argumento de Alma era firme. Kyong seria mestre do mosteiro e Luyo, vice-mestre. Apesar de algumas objeções, ninguém tinha coragem de desafiar Amor. Afinal, ele havia derrotado a loja de sutiã e 5 seitas ao mesmo tempo. Amor olha para a Lua e diz que agora tem o poder, mas se não encontrasse Mo-Fan, todos entendem o recado. Lua agradece a confiança, mas Amor só quer ver resultados, não ouvir palavras. Enquanto isso, Mo-Fan tenta curar a garota. Ele pede para que Roubo deixasse que ele fizesse o tratamento. Caso contrário, ela poderia desmaiar. Ele também precisa descansar. A garota, desconfiada da ajuda de Kiserial, finalmente aceita e sai tonta dali. Ela pergunta a Mo-Fan, intrigada: "Desde quando o Malface se tornou o chefe dos demônios? E o que mais você esconde de mim?" Mo-Fan responde com seu jeito típico: "Porque sou bonito." E assim, eles fazem dele o líder. No meio da conversa, o pai de Rudis interfere, pedindo que Roubo busque água para a menina, enquanto todos tentam se reorganizar após a batalha intensa. Ali se aproxima de Mo-Fan e comenta que havia investigado suas origens e que eram comuns, então ele não poderia estar relacionado com demônios. Mo-Fan responde com calma que era porque havia se desenvolvido bastante. Ali, que já era doutor há mais de 50 anos, era especialista em perceber mentiras e suspeitava de Mo-Fan. Ele segura o rosto de Mo-Fan e diz apontando: "Você é um mentiroso", olhando firme, pedindo que Mo-Fan tire a máscara. Mo-Fan, sem perder a calma, pergunta o que ele estava fazendo. Ali reflete por um momento, pensando se o Lorde dele aceitaria aquela situação, mas decide não interromper. Sai dali, todo esticado, dizendo que vai caminhar para descansar. O pai de Rudis não consegue acreditar que Mo-Fan realmente não usava máscara. Ele explica que precisavam de algumas ervas para completar a recuperação dos ferimentos do mestre Go e pede para que Mo-Fan vá até a floresta buscar algumas delas. Mo-Fan, com seu jeito cínico, vira para Lua e pergunta quem seria Disteal. Lua chega com a tigela de água nas mãos, mas vê que o pai da garota saiu para buscar algumas ervas. Ela observa Rude com olhos cheios de lágrimas e percebe a tensão entre Mo-Fan e o pai da garota. Enquanto isso, o pai de Rude conta sobre uma lenda, um camelo místico que só aparecia na lua cheia. A essência de Gu estava comprometida e ele precisava do chifre do camelo para a recuperação completa. Mo-Fan ignora parcialmente a história, perguntando sobre a demora e se já tinha visto algum camelo por ali. O demônio responde que viu um, mas desapareceu. Lua grita para que Mo-Fan não subestime os bichos. Mo-Fan pede para que o demônio volte e que ele descansaria um pouco, prometendo retornar logo. Ele se lembra de quando chamou uma fonte de Ti. Mo-Fan não falou nada, talvez tivesse enganado alguém, mas parecia muito com a encarnação do imperador demoníaco. Lua reflete sobre isso, percebendo que Mo-Fan era perspicaz, rápido o suficiente para disfarçar e esconder sua verdadeira identidade. Próximo ao trono de Amor, um envelope chega para Mo-Fan. Ele não encontrou nenhum demônio na rocha, mas promete que vão tentar. Amor exige que eles parem de falar e busquem os demônios, avisando que se falharem, cabeças vão rolar. Quando anoiteceu e a lua cheia brilhou, Mo-Fan aproveitou para atuar como um verdadeiro caçador de lendas. Eles encontram o camelo lendário, mas uma explosão enorme chama a atenção de Mo-Fan. Ele percebe que a origem da explosão é alguém muito poderoso, o mestre do mosteiro. Ele estava em uma plataforma, causando destruição. Durante a confusão e explosões, Mo-Fan consegue avistar o camelo lendário fugindo. Desesperadamente, ele o persegue, enquanto o pai de Pé de Rolo observa toda a cena, impressionado com a velocidade e precisão de Mo-Fan. Mo-Fan, com um meio sorriso, brinca com a situação. Não subestime o bicho, mas logo percebe que Shu, em cima da plataforma, também estava atrás do camelo lendário. Se Mo-Fan deixasse Shu alcançar a criatura primeiro, ele não conseguiria salvá-la. Shu usa uma técnica na plataforma para atacar Mo-Fan, à distância, tentando afastá-lo, mas a velocidade do camelo e de Mo-Fan surpreende a todos. Enquanto planeja seu próximo movimento, Shu grita: "Diga seu nome e o nome de sua seita agora." Mo-Fan, disfarçando, responde que é apenas um estudante errante, ali atrás do chifre do camelo para salvar um amigo. Quando pede que Shu jogue o chifre, Shu ataca imediatamente.
forte. Mofan não esperava o ataque, mas se defende com maestria, surpreendendo Shu. Shu pensa que Mofan teve apenas sorte e que não teria chance contra ele. Mofan, sorrindo, provoca: "Que técnica foi essa que você usou?" Shu se assusta com a velocidade do garoto e o susto faz com que ele caia da plataforma encantada. Um mal face aparece e pede para Shu ensinar a técnica antes de morrer. Mas Mofan, sempre debochado, comenta que é coincidência, já que quando derrotou Shu, ele também estava no auge do seu poder. Isso deixa Shu desesperado. Ele percebe que Mofan já o conhecia e poderia ensinar a técnica a ele. Shu começa a copiar várias técnicas rapidamente, enquanto Mofan o provoca, dizendo que ele deveria ter revelado sua identidade antes. Mas no meio de todos os ataques, surge um raio amarelo. Mofan acerta Shu diretamente no rosto e ainda o zomba, pedindo que seja mais amigável. Shu fica surpreso. Como Mofan aprendeu aquela técnica? Mesmo com um corpo poderoso, ele não conseguiria lutar à distância e precisa recuar. Mofan tenta copiar a técnica de Shu, dizendo que também usou conhecimentos taoístas e demoníacos. Shu percebe que Mofan está tentando copiar sua técnica e não acredita que ele conseguiria. Afinal, treinou por anos até atingir a forma perfeita. Mas, mesmo pressionado, Mofan consegue reproduzir a técnica instantaneamente, deixando o arrogante Shu sem palavras. Mofan percebe que, controlando a proporção, poderia distribuir a quantidade de fogo corretamente. Shu, que passou 30 anos aperfeiçoando aquela arte, fica assustado. Mofan, você realmente é ele? Mofan, com um sorrisinho irônico, responde apenas com sarcasmo, deixando claro que ele não é alguém fácil de subestimar. Mofan, sempre calculista, segura uma bomba explosiva na cara do maluco, interrompendo seus pensamentos maquiavélicos. O cara, teimoso, não para de copiar Mofan, golpeando-o com suas próprias técnicas, mas cada ataque é rebatido. O maluco é lançado para longe, todo estourado, gritando para Mofan que já tinha terminado. Mesmo assim, ele consegue gerar uma explosão em Mofan. O protagonista reflete. Ele combinou as duas energias do corpo para o ataque, mas mesmo parecendo assustador, não era tão efetivo. De repente, Shu usa uma forma de Yin Yang. Ele aprisiona Mofan numa bolha de energia, gritando que agora seria o fim dele. Mofan percebe que Shu estava usando energia espiritual de uma técnica da armadura espiritual, tentando ampliar a técnica e explodi-lo em 3 segundos. Shu, confiante, comemora a vitória, mas Mofan decide brincar um pouco com o desespero dele. Mesmo Shu ativando a técnica, Mofan o manda pro escambau com um Q certeiro na cara, quebrando totalmente a confiança do arrogante. Shu, jogado no chão, percebe que Mofan não era um simples mortal. Ele quase tem certeza que Mofan era o próprio Lorde de Shixian ou algum aliado próximo. Agora, ele precisava fugir e contar aos outros. Enquanto tenta escapar, algo no mato chama a atenção de Shu, o camelo lendário. Mofan grita para o bichinho não se esconder no pior lugar possível. O maluco, obcecado pelo camelo, decide destruí-lo antes que Mofan se aproxime, lançando uma enorme quantidade de energia. Mas Mofan não permite. Ele percebe que, mesmo não sendo humano, podia ver as intenções de Shu. O camelo lendário surge gigantesco na frente dele, assustando ambos. Mofan, meio em choque, pergunta ao camelo se aquela criatura era sua mãe. O camelo responde, xingando o invasor e atacando com um golpe mortal. Shu percebe que teve sorte. Nem ele e nem o camelo sobreviveriam se fosse diferente. Enquanto isso, no esconderijo de Amor, ele pergunta sobre rastros de Mofan e do camelo. O senhor responde que algumas explosões foram vistas e que já enviaram pessoas para investigar. De repente, algo cai na frente deles. É Shu, jogado de surpresa, deixando todos em choque. Os alunos se perguntam se aquilo era algum tipo de fantasma ou algum ser sobrenatural do céu. A tensão aumenta enquanto eles correm para entender a situação. No monastério, todos correm para socorrer o mestre Shu, que estava completamente destruído após a batalha. Mofan chega e pergunta o que aconteceu. Shu, ajoelhado, explica com dificuldade que havia se encontrado com Mofan e quase não sobreviveu. Suspirando, confirma que Mofan era um verdadeiro demônio e que o próximo imperador demoníaco seria alguém ainda mais problemático. Mofan, tranquilo, dá um tapa nas costas de Shu, dizendo para ele ficar tranquilo. Eles o vingariam. Mas Shu, enfurecido, tenta brigar e em um instante cai duro no chão igual uma pamonha. Mais tarde, no monastério, outro velório é realizado para homenagear Shu. Louco, assumindo o papel de assistente, faz um discurso inflamado. Em 3 dias, 2 grandes mestres foram perdidos, mas ele jurava vingança, prometendo eliminar o culpado. Os alunos, eufóricos com as palavras, se preparam para apoiar Louco. No trono de Amor, chega a notícia de que finalmente encontraram o esconderijo dos demônios. Amor, frio,
Apenas responde ao Senhor: mate todos. Enquanto isso, Molfan estava como camelo lendário, buscando parte do chifre, garantindo que não doeria nada. Ele pensa em cortar o chifre e sair rápido, mas percebe que poderia dar muito errado. O camelo havia levado Molfan até o cemitério dos camelos lendários, onde também existiam outros chifres. Agradecido, Molfan se prepara para coletar o chifre do animal. No caminho, algo chama sua atenção: uma caverna escondida. Molfan se pergunta por que haveria uma caverna ali e se algum dos mortos poderia ter evoluído. Ao entrar mais fundo, ele se depara com uma bela mulher tomando banho. Surpresa, ela comenta que fazia séculos que não via um humano e declara que o pequeno Molfan seria a diversão dela. O safadinho, sem perder a malícia, pergunta se ela precisava de uma massagem, mas ela ignora completamente. Ela ainda comenta que já fazia séculos desde que havia matado alguém. Molfan percebe que a situação é séria e se prepara para reagir. A mulher misteriosa ataca, quase quebrando os ossos de Molfan com a força de seus golpes. O protagonista, em choque, usa uma técnica de desaparecimento para fugir, surpreendendo a mulher pela primeira vez. Ele percebe que aquilo não era uma técnica taoísta nem demoníaca. Então, quem seria aquela mulher? Quando Molfan estava prestes a escapar, a mulher aparece atrás dele, dizendo que o garoto era interessante, mas que não deixaria que ele escapasse depois de interromper seu treino. Molfan, debochado, responde que tomar banho não parece ser exatamente uma forma de treino. A mulher, furiosa, continua atacando, deixando Molfan tentando se defender enquanto a tensão e a adrenalina aumentam. Molfan se esquiva de diversos ataques da mulher das cavernas e grita, implorando para que ela o deixasse em paz. Afinal, ela não parava de atacá-lo. A mulher responde que se ele continuasse tentando fugir, ela continuaria tentando matá-lo. Molfan rebate, não via motivos para não fugir, mas avisa que se ela continuasse tentando matá-lo de fato, ele não se seguraria mais. Ao olhar novamente para ela, percebe que os ataques nem sequer chegavam perto. Havia uma barreira bloqueando o caminho. O garoto, percebendo a situação, diz que definitivamente ela não estava treinando. Na verdade, era uma prisioneira. Após entender, Molfan começa a zombar da mulher, que o ignora e, então maquiavélico, o desafia. Se ele conseguisse derrotá-la, então teria alguma chance. Molfan, sempre pragmático, responde que entendia que ela gostaria de conversar, mas tinha coisas para fazer e que talvez mandaria alguém para bater um papo com ela de vez em quando. A mulher, provocadora, diz que só gostava dele e que na verdade estava interessada em um beijinho. Molfan pede desculpas pelo que estava prestes a fazer e, enquanto ela não se alimentava há muito tempo, começa a provocar seu desejo. Descreve várias comidas deliciosas, deixando-a com água na boca. A mulher começa a chorar, pedindo para que ele fosse embora e calar a boca, mas Molfan continua firme, dizendo que não confiava nem um pouco nela e precisava de uma garantia. Ela fica sem entender e Molfan completa: sabia que assim que ele entrasse na barreira de novo para pegar o que buscava, ela tentaria matá-lo. Por isso precisava de uma garantia. Ela faz uma cara de poucos amigos, mas concorda. Por fora, por dentro, planejava maldades, pensando que um humano desprezível como ele ousava questionar sua honestidade. A mulher aponta para uma formação gravada na parede e explica que aquela era a fonte da barreira. Ela diz a Molfan que se ele fundisse a sua energia na formação, a barreira ficaria incapacitada por 1 hora, tempo suficiente para fazer o que quisesse. Molfan comenta que não esperava que fosse tão fácil. A mulher, com um sorriso adorável por fora, comemora secretamente que ele tenha caído na armadilha. A formação havia sido feita pelos deuses e qualquer mortal que a tocasse morreria instantaneamente. Molfan toca na formação sem entender muito o que acontecia, enquanto a mulher, rindo, observa seu esforço sem fazer ideia de quem realmente ele era. Molfan percebe que não podia parar de absorver a energia da pedra ou seria explodido. Se usasse toda a sua energia, talvez ganhasse apenas alguns segundos a mais de vida. Mas surpreendentemente, a energia da pedra não estava matando, e sim estava o fortalecendo. Ele absorve cada vez mais poder até que finalmente decide agir. Ele começa a quebrar a barreira que prendia a mulher das cavernas. Ao se libertar, ela resmunga, incrédula. Como uma draconata de seu nível agora estaria devendo um favor a alguém tão inferior como Molfan? Ele, curioso, pergunta se ela também ficou surpresa com o resultado. A mulher começa a contar sua história. Há 300 anos, travou-se uma grande batalha. Ela questionava-se os inimigos sobre sua coragem, perguntando se tinham medo de serem humilhados quando ela se tornasse deusa. Ela era uma draconata, mas suas atitudes e valores não eram adequados
inadequados para alguém de seu sangue, então não merecia ser deusa, ao menos não ainda. Ordenaram que ela permanecesse entre os mortais para aprender com eles. Furiosa, ela avançou contra seus captores, perguntando o que eles pretendiam com isso. Eles disseram que seus poderes seriam retirados e que ela ficaria presa para sempre, podendo ser libertada apenas por alguém que seguisse o caminho dos céus. Eles explicaram que ao quebrar o selo, ela e seu salvador estariam ligados por um pacto e que assim ela encontraria seu próprio caminho para a divindade. Mofan, desconfiado, se pergunta se ela estava zoando com ele. Afinal, era a mesma pessoa que após renascer gritou que nunca se submeteria aos deuses. Mas a Draconata confirma. Muitos tentaram quebrar o gelo antes dele e morreram, e só Mofan conseguiu. Ela reconhece que ele seguiu o caminho dos céus como esperava. Mofan pergunta se ela estava chorando e se desculpa pelo que fez, questionando se quebrou seu pacto. Ela ignora a bondade dele, mas ele percebe, assustado, que ela realmente era uma Draconata. Ela explica que mesmo tendo perdido a maior parte de seus poderes, ainda era forte o suficiente para derrotá-lo, embora não pudesse matá-lo por causa do pacto. Ainda podia torturá-lo. Ela o adverte para não tratá-la como uma coitadinha. Depois sai voando, dizendo que Mofan deveria pegar o que veio buscar e seguir sua viagem, enquanto ela saboreava o doce gosto da liberdade. Mas algo a segura pelos pés, impedindo que saísse completamente. Furiosa, a Draconata faz um juramento. Um dia, mataria todos os deuses. Mofan, ainda assustado com a intensidade dela, pega o chifre arco-íris que veio buscar e se prepara para ir embora. Quando está prestes a sair, olha para o céu e vê a Draconata descendo sobre ele como um anjo caído. Ela se pergunta para onde Mofan teria ido. Enquanto a tensão e o clima épico continuam, ela pergunta para ele qual era o destino deles e por que não poderiam simplesmente voar até lá. Mofan, meio sem graça, responde que já estavam quase chegando e pede para que parasse de reclamar. Ele explica que havia inimigos demais e se eles voassem poderiam ser vistos. De repente, ouvem um estrondo. Mofan percebe na hora. Era o golpe fatiador de nuvens, uma técnica secreta de Shiliao. Ele lembra que, uma hora atrás, estava junto com os outros sendo atingido. Shiliao, reclamando, pergunta ao traidor como ele podia usar aquela técnica por ali, mas logo percebe que Filial estava muito fraco, pois havia usado energia para salvar alguém. O traidor responde, sem piedade, dizendo que não estava atrás dele, mas sim relatando a Deamor que todos os demônios haviam sido mortos e os mais rápidos que escaparam logo seriam eliminados também. Shiliao fica furiosa e pergunta como o Deamor podia agir assim com sua própria raça e ainda lhes negar uma chance de lutar. O aliado de Jiao, refletindo com mais poder, ri friamente. Eu tinha razão. Os demônios são só formigas para ele. Matá-los era só diversão. Enquanto o caos se desenrola, Lua percebe a verdadeira identidade dos Saruaristas, alguém que intimidava os fracos e assassinava inocentes, e entende o motivo de não querer que sua filha estivesse em um mosteiro. Deamor, que estava procurando Mufan por toda parte, ainda não havia encontrado, então ordena que seja feita uma emboscada. Um mensageiro aceita e parte imediatamente. Ele é parente de Deamor e explica que o mestre da seita ordenou que Mufan retornasse à montanha imediatamente. Mufan, surpreso, pergunta o que ele estava pensando, já que nem sequer havia terminado o que estava fazendo. O mensageiro responde que o mestre ordenou que John Mofan retornasse imediatamente, pois algo estava acontecendo com a espada Tushan, a arma de Xian. Ao ouvir isso, Deamor parte, deixando seus seguidores para trás, que se perguntavam se deveriam continuar perseguindo Mufan. Mestre Hong, que ficou no local, responde que cuidaria pessoalmente do garoto. O Senior, desconfiado, pergunta se realmente daria conta de Mufan, e Mestre Hong responde com firmeza. Seus poderes talvez não fossem refinados, mas ele havia aperfeiçoado sua arte. Ele questiona se alguém realmente compararia sua habilidade com a de um pirralho como Mufan. Enquanto isso, Mufan chega e vê a filha de Rui amarrada. Ele se aproxima, determinado. Agora, ninguém poderia salvar o pai de Rui. Furioso, grita que se o inimigo tocasse em sua filha, arrancaria todos os membros. Lua, com raiva, interfere, dando uma bicudada no inimigo e mandando calar a boca, lembrando que não era ele o chefe do mosteiro ali. A tensão explode e todos se preparam para o confronto que se avizinha. Rui, desesperado, grita pelo pai, enquanto Lua observa decidida. Ela diz que agora não havia mais ninguém para atrapalhar. Xiel, nesse instante, se levanta e vai até Loio.
enquanto o garoto sai correndo, gritando ao mestre que Shijiao iria matar alguém. Ele pergunta a Lua o que ela preferia, a morte ou o insulto. Lua, firme, responde: prefiro morrer do que viver comigo mesma daquela forma. O mestre percebe a determinação dela e reconhece que ela realmente é digna de seu Lorde. Ele concentra seu poder e declara que, já que essa era a escolha dela, eles lutariam ou morreriam juntos. Ao ver a explosão de poder, o mestre do mosteiro se assusta e pergunta se ele realmente iria se autodestruir. Mas, quando a fumaça se dissipa, Nuyol comemora por ainda estar vivo, enquanto Xiel não consegue entender como foi possível. O mestre, envergonhado, diz que toda a sua energia havia sido absorvida, e ele tenta reagir, lançando energia de gelo para cima, mas agora está completamente inofensivo. Então, Loyal, todo confiante, mete uma bicuda em Xiliao, chamando-o de lixo e imbecil, enquanto começa a espancá-lo, gritando que ele finalmente terá o que merece. Depois de muito esforço, e ainda lutando, Xiliao grita pedindo para que Loyal pare, mas é enviado para longe com outra bicuda. A Draconata, observando, percebe que Moufan está irritadíssimo e que alguém logo iria morrer. Moufan, decidido, exige que lhe deem um motivo para ainda respirar, enquanto o outro mestre do mosteiro comenta sobre a fama do garoto. Moufan, todo machucado no chão, responde de forma arrogante, chamando o mestre de inútil e mostrando que ali estava a resposta que ele tanto procurava. O mestre estranha os golpes de Moufan, que até então eram bons, mas Moufan, com arrogância, avisa que o tempo dele acabou e que agora ele dará um fim à vida do inimigo. O mestre pergunta se Moufan realmente acha que pode derrotá-lo, avisando que não é como os outros mestres que ele já derrotou. Moufan, confiante e provocador, responde para que o mestre calhe a boca e mostre logo seu poder. Com pose exagerada, ele desafia o mestre, dizendo que poderia bloquear qualquer técnica que fosse lançada contra ele. O mestre, sem saber mais o que fazer, recebe uma bicuda de Moufan que o manda bloquear o golpe. Moufan debocha, perguntando se o mestre realmente conseguiria ficar em pé. O mestre, tentando se justificar, diz que só acertou porque Moufan não estava preparado, mas garante que é o melhor em bloquear qualquer ataque de energia. Moufan, provocando, responde que nem precisava usar tudo aquilo, pois só queria dar uma porrada no mestre mesmo. O mestre tenta explicar que goblins espirituais não funcionariam, mas Moufan mete outra porrada, dizendo que ele fala demais. O mestre percebe que Moufan é rápido e poderoso, e também domina a técnica de manifestação espiritual, a mesma energia que ele possui. Mas ele precisa que Moufan use a técnica de energia vital para finalmente ter sua chance. Enquanto isso, o mestre olha para Rui, amarrada, e ameaça atacá-la. Rui, desesperada, percebe que o mestre pode absorver a energia de Moufan. O mestre começa a absorver a energia do garoto, tentando ganhar vantagem, enquanto Moufan mantém o foco, pronto para reagir a qualquer momento. Moufan sente a energia dele sendo sugada e percebe que o mestre realmente estava extraindo sua energia vital. Ele precisa reagir imediatamente. Quando ele para de atacar, o mestre revida, explodindo os golpes de Moufan. Rui, desesperada, grita pelo garoto ao vê-lo sendo bombardeado. O mestre, rindo, comenta que a essência de Moufan era pura, mas agora provavelmente não sobrava quase nada. Ele anunciou que era sua vez de atacar. Moufan se prepara para responder, mas o mestre o avisa que suas técnicas simuladas não fariam efeito nele. Nesse momento, a Draconata interrompe a luta e pergunta a Moufan se ele aprendeu aquilo com os Ghouls. Moufan, confuso, se pergunta do que ela está falando. A Draconata explica. Os Ghouls absorvem a essência vital de outras criaturas para sobreviver, usando a mão esquerda para sugar e a direita para liberar. São desprezados e odiados por todas as raças, justamente por essa técnica. Ela continua, dizendo que nunca imaginou que um humano conseguiria aprender aquilo. Moufan, irritado, grita que ela está inventando coisas e que isso iria arruinar sua reputação. Agora, ela faria com que ela pagasse caro. A Draconata, calma, responde que os Balls são inimigos naturais dos Draconatos. Então ela aprendeu a lidar com essas técnicas e pede para que Moufan deixe que ela o ajude. Moufan, surpreso, agradece, mas pergunta por que ela estava tocando em sua bunda. A Draconata manda ele ficar quieto e concentrado. Ela iria injetar energia vital. Finalmente, Moufan entendeu que ela realmente
realmente queria fazer. Rui, ciumenta, se pergunta que tipo de pessoa ensinaria uma técnica assim e de onde aquela mulher maluca tinha vindo. Ela grita para Moufan acabar com aquele mestre de uma vez por todas. O mestre, percebendo que sua energia estava sendo sugada, começa a suar e grita para Moufan enviar ainda mais energia. A Draconata comenta que o mestre já estava chegando ao limite e Moufan deveria pressioná-lo ainda mais. O mestre entra em colapso, gritando que não conseguiria segurar por muito tempo e chamando-os de idiotas, perguntando se eles pensaram que segurar sua mão direita daria fim nele. Moufan percebe que mesmo com tanta magia, o mestre não consegue se mover enquanto absorve energia. Ele finalmente compreende a estratégia. O inimigo está praticamente parado. Moufan avança, sarcástico, perguntando se ele não consegue se mexer enquanto usa aquela técnica. O mestre fica em choque, quase incapacitado, enquanto Rui se aproxima, preocupada, vendo toda a situação. Moufan desfere uma bicuda certeira bem no meio da cara do mestre, que cai no chão. Obofan, observando, grita que, mesmo que a técnica do mestre fosse poderosa, sempre haveria um ponto fraco, e nesse caso, um soco já dava conta. O mestre se levanta gritando para Moufan que aquilo era ridículo e perguntando se ele realmente achava que podia derrotá-lo. Moufan responde que sim e começa a suspeitar que o mestre havia trapaceado no seu caminho para o poder. Quando Moufan é arremessado para longe, percebe que não havia usado energia vital contra o mestre. O mestre começa a rir dizendo que se cobriu com essência explosiva e toda vez que Moufan atacasse, seria explodido. Rui questiona a técnica, dizendo que com isso ele também morreria antes de derrotar o inimigo, e debocha dizendo que até um gambá seria mais forte. O mestre grita para que ela calhe a boca e desafia Moufan a tocá-lo novamente, já que era tão corajoso. Mas Moufan não era burro, ele já havia despertado uma ideia para derrotar essa técnica ridícula. Moufan então arremessa várias coisas no mestre, fazendo com que ele explodisse continuamente. O protagonista começa a debochar dizendo que para usar uma técnica defensiva assim, o inimigo precisaria ser muito esperto, e ele mesmo provou isso. A Draconata pergunta se o mestre já havia morrido, e Moufan responde que não, mas o cara nem sequer conseguia se manter em pé. Moufan comenta com ela que ele apenas aprendeu algumas técnicas com o mestre, e com ele inconsciente no chão, a Draconata suga toda a vitalidade e até a alma do homem. Com um olhar sinistro, a mulher pergunta a Moufan o que ele estava dizendo. Rui e os outros ficam extremamente assustados ao verem a Draconata absorvendo a alma do mestre. Xielma pergunta a Pai de Rua onde estava o velho, e ele responde que ele havia sido levado. Moufan fica ainda mais furioso e pergunta se o cara estava ali também. Rua confirma que ele e o velho saíram um pouco antes de serem ordenados a retornar, porque algo estava errado com a espada Tushan, do Imperador Demônio. Moufan se preocupa pensando se eles sabiam que ele estava vivo todo esse tempo. Ele percebeu que precisava se fortalecer, pois se conseguisse colocar as mãos na espada, teria uma chance ainda maior contra eles. Ainda sem graça, Moufan pergunta a Draconata se ela ia acompanhá-lo na viagem até a seita, pois estava muito interessado na espada do Shan. Pai de Rua grita que aquilo era ridículo, já que todos lá queriam matar e ele queria ir diretamente até lá. Nesse instante, Lulu se levanta e faz Pai de Rua refém, pedindo para que ninguém se movesse. Moufan pergunta se ele realmente queria morrer, já que estava forçando uma luta, e completa dizendo que poderia matá-lo antes mesmo dele mexer na adaga. Lulu responde chamando Moufan de camponês inútil, dizendo que a adaga conhecia o sangue dele e que com apenas o pensamento poderia acabar com sua vida. Mesmo assim, ela completa dizendo que ele nunca perderia para ele, antes de se retirar. Moufan voava com o pai de rolo, enquanto a garota gritava pelo pai. Ele provocava Moufan, desafiando-o, já que parecia tão corajoso. Pai de rolo havia ouvido os planos de Moufan, então a seita precisava estar preparada para se defender, o que também significava que seria um desafio para eles. O demônio estabilizava a fundição de Filial, que havia escapado por pouco, mas ainda precisava cuidar de Leal pelos próximos 6 meses. Filial pedia para que Bicho não saísse correndo por aí, pois os taoístas não poderiam descobrir aquele lugar de forma alguma. A Draconata analisava Moufan, dizendo que ele era interessante, e que foi assim que conseguiu esmagar os demônios e se estabelecer como líder. Depois de se despedirem, Moufan pergunta se eles estavam indo para a Montanha Lachar. A seita responde que não. Primeiro queriam achar algo para jantar, pois ela estava faminta. Enquanto isso, na Montanha Lachar, a espada no chão emitia ruídos estranhos. O mestre da seita, Feng, pergunta a Deamor se sabia o motivo. Ele responde que a espada já havia escolhido seu mestre há muito tempo e estava chamando por ele, mas como o mestre já havia morrido, a energia estava se dissipando. Ele completa que em alguns dias tudo
tudo provavelmente ficaria bem. Feng comenta rindo que se ele mesmo não tivesse cortado a cabeça dos titãs, teria assumido que a espada realmente o chamava. Enquanto os dois conversavam, Lu Yu chega ajoelhado e diz que Mo Fan matou o mestre Hong e estava vindo para roubar a espada. Mas graças à sua travura e inteligência, conseguiu fazê-lo implorar por perdão. Todos ficam surpresos com o que Mo Fan fez para roubar a espada. O mestre pergunta onde Lu Yu estava, e ele diz que iria matar Mo Fan, afinal alguém como ele deveria estar em guarda. De Amor, porém, diz que Mo Fan é vitorioso e nada era certo com ele, pedindo para que o mestre se acalmasse, já que Mo Fan seria especial. Havia derrotado 3 mestres do monastério. Lu Yu, surpreso, pergunta se ele realmente deveria esperar por um nanico como Mo Fan. De Amor explica que esse era o plano. Se atacassem agora, Mo Fan poderia escapar no meio do caos e roubar a espada. Então sugere alertar as outras seitas para monitorar qualquer movimento suspeito. Ele ordena que Lu Yu, que sabia como Mo Fan parecia ser uma criança, siga suas ordens como mensageiro especial, notificando cada seita uma por uma. Mas enquanto o mensageiro se afastava, Lu Yu pensava consigo mesmo. Já que era o mensageiro especial, por qual motivo deveria seguir as ordens daquele núdio de De Amor? No final, Lu Yu decide não seguir as ordens de De Amor e manda um aluno notificar a seita Honda sobre Mo Fan. Enquanto Lu Yu notificava a seita, ela lembra que não era para atacar, apenas avisar a seita Yofen. A mensagem chega aos ouvidos de um mestre doidão chamado Hao Ji-yu, que pergunta se alguém conseguiria capturar a espada de Tushan. Hao ordena que todos fossem atrás de Mo Fan e matassem qualquer perseguidor, e que, ao encontrarem Mo Fan, capturassem-no imediatamente. Ao anoitecer, 3 guerreiros e um garçom estão em um restaurante. Eles ainda estavam assustados ao lembrar da Dragonata, sem acreditar na velocidade com que ela comia e na quantidade absurda de comida. Ela ainda pede mais frango assado ao garçom, que responde, meio sem graça, que havia acabado e que deveriam voltar outro dia. A Dragonata, indignada, reclama que sentia o cheiro de 20 frangos assados ali perto. Mo Fan observa tudo, e o garçom comenta, sem jeito, que aqueles frangos eram reservados para o mosteiro Uli e que eles não poderiam se meter com aquela galera. Nesse momento, alguns alunos chegam carregando cartazes de Mo Fan, perguntando se alguém havia visto o garoto. Eles deviam prestar atenção e reportar caso o encontrassem. O garçom percebe que o garoto do cartaz parecia familiar. Os alunos então se aproximam de Mo Fan e das garotas no restaurante. Uma delas, assustada, pergunta se ele deveria intervir, mas Mo Fan responde que não, pois ainda precisava observar. Os alunos, extremamente arrogantes, até chutam alguns garçons. Um deles toca o ombro de Mo Fan, ordenando que ficasse de pé imediatamente. Uma das garotas levanta o olhar mortal e pergunta ao idiota se havia algo errado. Ele ordena que Mo Fan desaparecesse, pois queria conversar com as garotas. Outra garota, Alface, pede que os caras se sentassem em seus lugares. Enquanto tentavam chavecar, os garçons estavam assustados com a situação. Mo Fan se aproxima do garçom, pedindo para relaxar, dizendo que um grande espetáculo estava prestes a começar. Enquanto isso, a Dragonata estava se esbaldando com a comida. 2 dos idiotas começam a perturbar ela. Mo Fan se surpreende, pois a Dragonata estava muito calma, suportando-os com paciência. Os 2 idiotas continuavam insuportáveis, enchendo o saco o tempo todo. Então Hua e Luan se cansam. Hua bate uma tigela na cara de um dos idiotas, ordenando que os 2 sumissem, e deixando claro que não poderiam intimidá-la só porque eram mulheres. Mo Fan admira a Hua, pensando que, mesmo sendo Dragonata, ela não precisava de ajuda, mas ainda assim decidiu proteger os alunos. Os 2 idiotas começam a reclamar, dizendo que aquilo parecia uma briga de rua e que teriam que pagar pelo ocorrido. Mo Fan então segura os 2 pelos colarinhos e joga para longe, perguntando se aquele era jeito de falar com uma dama. Mo Fan, irritado, percebe que os idiotas tinham passado dos limites e que não faziam ideia com quem estavam mexendo. Ele responde na lata, chamando-os de cachorros. Eles finalmente percebem quem realmente era Mo Fan e começam a gritar que ele era um traidor, o maníaco que matou 3 mestres. Dizem que ele caiu na armadilha e que agora estava acabado. Mo Fan, com calma, disse que era simples. Ele só precisava acabar com a raça deles antes que os reforços chegassem. Os 2 idiotas ficam completamente assustados e perguntam o que ele faria com eles. Um deles tenta atacar Mo Fan com um golpe poderoso, mas Mo Fan defende e pisa em cima dele com rapidez. Ele ainda pergunta se a seita e Feng não tinham ordenado que ficassem longe dele. Nesse instante, o mestre Hao Hik aparece no restaurante e vê um sinal no céu. Ele grita chamando Mo Fan de traidor e diz que como o garoto se rendeu aos demônios, morreria pelas mãos dele. O velho então dispara um ataque gigante, causando uma explosão de energia. Hu, preocupada, grita enquanto Mo Fan desvia e debocha, perguntando se aquilo era
era tudo que o velho tinha. O mestre percebe que Mo Fan não estava brincando e reconhece que o garoto realmente valia a pena enfrentar. Ele decide se afastar por enquanto, mas logo chama Mo Fan, que aparece na cara dele num piscar de olhos, quase dando um infarto no velho. Mo Fan pergunta diretamente o que ele queria. O velho tenta atacar de novo, confuso sobre como alguém que já derrotou tantos mestres ainda era desafiado por um garoto. Ele conta que foi mestre do monastério por 40 anos e ninguém jamais zombou dele como Mo Fan estava fazendo. Então ativa uma técnica de formação prendendo tudo em uma barreira poderosa. A Draconata, preocupada, pergunta se aquilo era uma armadilha. Mo Fan debocha dizendo que era técnica de novatos. O velho explica que a barreira iria encolher enquanto ele ficasse mais forte, tornando impossível para Mo Fan quebrá-la, e que ele morreria eletrocutado ou esmagado. Mo Fan olha ao redor e percebe que a saída estava bloqueada, mas ele tem uma carta na manga. Poderia usar teleporte, mas se alguém reconhecesse a técnica, ligaria Mo Fan ao DJ Mandarim. Então ele decide procurar outra saída. Vasculhando a memória das técnicas que o velho ensinou, ele encontra uma habilidade elemental elétrica. Sabe que seria perfeita para infundir energia demoníaca e criar sua própria estratégia.